Quinta-feira de Campeonato Brasileiro aqui na tela da Globo. Vem com a gente! É uma semana especial por conta da data FIFA. A seleção jogou na terça-feira, então tem Brasileirão de quinta aqui na Globo. Imagens de Bragança Paulista. Tá tudo prontinho, o gramado tá impecável. Bragantino e Flamengo a partir de agora para você. Rodada 9 do Campeonato Brasileiro. E nós estamos aqui no estúdio principal da Globo com a Ana Thaís Matos, com o Roger Flores. Fala, Aninha, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Tudo certo? Roger, bom jogo, né? Brasileirão quente, Brasileirão quente. Brasileirão quente, um duelo interessante pro Flamengo, né? Porque tem estreia na Libertadores na semana que vem, mas tem que descansar o time, administrar, ficar próximo ao pelotão de elite. É um bom duelo jogando fora de casa. E aí, Roger, o Bragantino vem a 6 jogos sem vencer. Última vitória foi lá atrás. É sempre uma surpresa o Bragantino. É um time jovem, mas que tem jogadores experientes, podem dar um pouquinho de estrutura tática e técnica a essa equipe e sempre novidades. É sempre muito difícil de trazer o que realmente o Bragantino vai fazer. E tenho certeza que o Jardim também sofreu com isso para escalar o Flamengo de hoje. Muito bem, então vamos escalar os times. Vamos lá, escalações na tela da Globo para você, começando pelo mandante, que é o Red Bull Bragantino, que tem Thiago Volpi no gol número 18. Aí o uruguaio Augustin Santana na lateral direita, Alex Vinícius, número 4, Gustavo Marques, 16 e o Juninho Capixaba, número 29, compondo a defesa. Os volantes são Matheus Fernandes, 35 e o Gabriel, número 6. Na frente, Lucas Barbosa, 21, José Herrera, número 32 e o Mosquera, número 30 na ponta esquerda. O paraguaio Isidro Pita é o cara mais adiantado, é o centroavante na escolha do técnico Wagner Mancini. Bragantino tentando se reencontrar com as vitórias na temporada. Vamos confirmar agora a escalação do Flamengo para você. O rubro-negro vai a campo com Rossi, o goleiro número 1. Emerson Royal, 22. Léo Ortiz, 3. Vitão, 44. E Ayrton Lucas, número 6. Os volantes, Jorginho, 21 e Pulgar, número 5. Luiz Araújo, número 7. Paquetá, 20 e Samuel Lino com a 16. E Pedro, o cara mais adiantado, centroavante do Clube de Regatas do Flamengo, para o jogo desta noite no estádio Cícero de Souza Marques. A escalação escolhida pelo Leonardo Jardim, jogadores distribuídos no campo de jogo desta forma. E você percebe que o Flamengo não tem nem os 12 permitidos pelo regulamento. 3 a menos. 3 a menos no banco de reservas ali, por conta do impacto da data FIFA. Bom, a arbitragem, Fernando Antônio Mendes Filho apita. Ele é do quadro paraense, com o Guilherme Dias Camilo e o Acácio Menezes Leão. O Luiz Augusto Tisne é o quarto árbitro e o Diego Pombo Lopes, o árbitro de vídeo. Os capitães estão aí para aquele sorteio para escolher o lado de campo ou a bola. E eu movimento nossos repórteres em Bragança Paulista. Vamos lá, começando pelo mandante. Como vem o Red Bull Bragantino? Alô, Lucas Rangel, boa noite. Tudo bem, Luiz? Boa noite para você, boa noite a todos que são ligados na Globo. O Bragantino que vive esse primeiro momento de turbulência sob o comando do Mancini, esses 6 jogos sem vitória. E o Mancini disse que tentou aproveitar essa pausa de data FIFA para corrigir problemas, principalmente os ofensivos, já que o Bragantino tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, apenas 6 gols marcados, e hoje não tem um dos seus principais atacantes. Eduardo Sacha, com uma lesão no tornozelo, tá fora. Isidro Pita vai no comando de ataque. Informações agora do Flamengo. Boa noite, Edson Viana. Boa noite, Rangel. Boa noite a todos. O Flamengo teve a escalação muito impactada pela data FIFA. Foram 7 jogadores convocados. Esses 3 que vocês mencionaram, Léo Pereira, Varela e Arrascaeta, foram vetados pelo departamento médico pelo grande desgaste. Eles jogaram as 2 partidas da data FIFA por Brasil e também Uruguai. Mas Danilo, De La Cruz, Carrascal e Plata estão no banco à disposição de Leonardo Jardim e Luiz Roberto. Muito bem, Edson Viana, Lucas. A imagem lá do alto do nosso drone. E você vai acompanhando o estádio Cícero de Souza Marques, que tem sido a casa do Bragantino, é um estádio municipal. O Red Bull Bragantino está recuperando, fazendo um estádio novo, onde fica, né? O Nabi Abichedil, chamado Nabizão. Jogadores do Bragantino reunidos aí, o Isidro Pita, com a camisa 9, mais uma vez começa jogando. Aliás, o Isidro Pita não esteve nessa data FIFA lá com a seleção paraguaia. Fez alguns jogos, inclusive contra o Brasil nas eliminatórias da Copa, né? Estamos por conta agora do Fernando Antônio Mendes Filho, que você vê aí, Leonardo Jardim. Olha, ele tá com esse casaco aí, porque tá uma temperatura agradável na região de Bragança Paulista. A instância climática de Bragança Paulista, temperatura ali perto dos 18 graus.
Gramado em perfeitas condições, tudo pronto para a bola rolar. Rodada 9 do Campeonato Brasileiro. Quinta-feira de Brasileirão na tela da Globo. Depois das emoções de Três Graças, que segue agitando o Brasil. Pedro vai dar o pontapé inicial. Tudo pronto, vai começar em Bragança Paulista. O estádio Cícero de Souza Marques tem capacidade para 12 mil pessoas. Autoriza Fernando Mendes. Bola rolando, está valendo. Começa pela rodada 9 do Campeonato Brasileiro. Bragantino e Flamengo é a partir de agora para você. Daqui a pouco a gente vai passar pela rodada dos jogos desta quinta-feira que complementam a rodada 9. O Flamengo tem um jogo atrasado, né? Um jogo contra o Mirassol, quando o Flamengo estava disputando a Recopa. Aí o Thiago Volpi. Thiago Volpi, experiente, o Thiago Volpi do São Paulo, do futebol mexicano, do Grêmio. E o Cleiton, absoluto no gol do Bragantino nesses últimos anos. O Thiago Volpi chegou para ameaçar, digamos, a titularidade do Cleiton. Ayrton Lucas acompanhando, vai saindo lá o Rossi para fazer a defesa. Como disse o Edson Viana, a data FIFA impactando o Flamengo, que tem 3 jogadores a menos no banco de reservas hoje. Aí o Wagner Mancini, experiente técnico de 59 anos. Mancini foi um meia, jogava com a camisa 8, um jogador bom de bola, diga-se de passagem. E o Flamengo, então, além dos machucados, né, no exemplo do Alexandre, lateral esquerdo, mas notadamente Arrascaeta e Varela, os uruguaios, poupados. O Léo Pereira, com a seleção brasileira, jogou as 2 partidas dos amistosos da seleção brasileira. O Danilo, como não atuou durante o tempo todo, está à disposição e compõe o time que está em Bragança. Pela esquerda vai apertando aí o Bragantino. Lucas Barbosa tentou a inversão lá para o lado direito. E a jogada foi boa, vai para a linha de fundo, pintou, cruzamento, Rossi! Em 2 tempos para fazer a defesa. O Pita estava esperando lá na cara do goleiro Rossi. E o argentino sai jogando por dentro. Eric Pulgar. Aí Jorginho. O Bragantino mantém a marcação ali. Lucas Barbosa pressionou. E acaba que funciona. Ganha posse de bola o Bragantino. Aí o Herrera e o Barbosa escalados. A gente não tem assim um meia mais clássico ali, né? Quem é que vai fazer a ponta direita? Quem vai ficar mais próximo do Zido Pita? Tarefa para Ana Thaís e para o Roger. Aí o Pita recebendo na área. Tentou a jogada mais atrás. O jogador Matheus chegou batendo, mas jogadores do Bragantino querendo um desvio, um escanteio. Aí o Pita fazendo o pivô, que ele faz muito bem. E o volante Matheus Fernandes pegou muito embaixo. A bola subiu. Só tiro de meta que favorece o Flamengo. São os primeiros movimentos para você. Brasileirão de quinta-feira aqui na Globo. E eu aproveito para dizer que domingo, o Santos jogou agora há pouquinho, já eu vou passar os resultados, né? O Flamengo está jogando agora. E pela questão regulamentar do intervalo entre um jogo e outro, então domingo o Campeonato Brasileiro vai acontecer 5h30 da tarde, tá? A partir das 5 da tarde, o Bora Pro Jogo com o Thiago Medeiros, direto do Maracanã, para Flamengo e Santos. E simultaneamente teremos Atlético e Atlético, o Mineiro contra o Paranaense. Bora pro jogo, repito, 5 da tarde, hein? Então o convite está feito. Domingo de Brasileirão, não é um horário novo, né? A gente já teve o ano passado algumas rodadas exatamente jogos próximos da data FIFA, né? Porque aí joga na quinta, tem que respeitar aquele intervalo das horas regulamentares. Esse é Pedro, arrancando Lucas Paquetá, claramente jogando por dentro. Aí o recuo do Juninho Capixaba, de qualquer forma o Luiz Araújo ficou aplaudindo a iniciativa. Bom, Ana Thaís, temos um Paquetá por dentro e um time que poupa os caras que tiveram um desgaste maior na data FIFA, notadamente Arrascaeta, Varela, Léo Pereira, que se estivesse à disposição, talvez até começassem jogando, né, Ana? E tem que ser assim, Luiz, tem que poupar, porque tem a estreia da Libertadores, né? O importante é que o Flamengo tem que se manter ali próximo do pelotão de elite, né? Os times que estão ali. Vai lá, Luiz. E o Bragantino apertando, bola para a esquerda, não chegou, Mosqueira. E aí o Emerson Royal recuando para o goleiro Rossi, que fez a defesa. Completando, Aninha. E nessas horas a gente vê também a força do elenco e mais uma oportunidade para o Paquetá, já que a gente tem falado tanto, né, na possibilidade dele ser convocado, dele jogar por dentro aí também e se mostrar como mais uma alternativa para o Ancelotti. Aí sai jogando aí o Vitão. Léo Ortiz.
Lucas Paquetá trabalhando com o Pulgar. De novo o Léo Ortiz, que na sua passagem pelo Bragantino fez um sucesso danado. Foram muitos anos formando com o Fabrício Bruno uma dupla de zaga que sempre esteve entre as melhores do Brasileirão. Aí o Léo Ortiz com a bola. Levantamento não foi legal, chegou para fazer o corte o Gustavo Mendes, sai jogando com o Matheus. Isidro Pita já recebe, trabalhando do lado direito para o Herrera. Herrera tentou para o Pita, chega bem o Vitão. De canhota ele fez o corte, mas ele recomeça o Bragantino. Matheus. Luiz, sobre a sua pergunta, o Herrera fica do lado direito, o Mosqueira do lado esquerdo, o Barbosa joga um pouquinho perto do Pita, né? Do Pita, como atacante mesmo, né? E aí esse trabalho de organização de time fica para o Matheus e para o Gabriel, dois jogadores experientes que vão ter que dar suporte tanto de marcação quanto de iniciação de jogadas para essa bola chegar para esses 4 jogadores de frente do Bragantino. Está jogando mais uma vez ali o Thiago Volpi. Aqui do lado esquerdo chega bem o Gustavo Marques. Tenta fazer uma ligação lá no ataque. Chegou bem para fazer o corte o Léo Ortiz. Eric Pulgar mais uma vez ali atrás para o Ortiz. Chega Isidro Pita pressionando o Ortiz, que tentou despachar lá para frente, mas a bola acabou saindo no lateral, que favorece o Bragantino. Está pronto ali o Gustavo Mendes, já repõe a bola em jogo. Trabalhando do lado direito agora o Augustin Santana. Tem uruguaio, tem paraguaio, colombiano, tem argentino. O futebol brasileiro vivendo uma verdadeira invasão, né, dos colegas sul-americanos. Claro, por conta da força econômica na comparação com os vizinhos do futebol brasileiro, da própria economia brasileira. Aí o Samuel Lino se mandando do lado esquerdo. Chegou pressionando o Santana na marcação. Vem também para ajudar o Herrera. Ele consegue tocar mais atrás. Ayrton Lucas. Boa bola por dentro para Jorginho. Chamando o chileno, Eric Pulgar. Aí Luiz Araújo ganha uma boa oportunidade. Luiz Araújo tentou levar para a canhotinha ali. Era difícil até de finalizar, mas ele acabou perdendo o controle. Aí o Paquetá tentou uma letrinha para o Royal. Saiu jogando o Mosqueira. Recupera para o Red Bull Bragantino. E o Jorginho toma a bola. E vai levar o Flamengo agora. Lucas Paquetá. Dá uma cadenciada, o Bragantino recompõe no seu sistema defensivo. Aí você observa aí, ó, está quase todo mundo aí atrás da linha imaginária da bola. Mais uma vez aí o Jorginho. Eric Pulgar recebe. Ayrton Lucas infiltrou, ele tentou, linda a bola para o Ayrton Lucas, bateu para o gol, segura o goleiro. Thiago Volpi. Pedro sozinho, hein, Luiz? Pedro sozinho. Sozinho, na frente dos zagueiros do Bragantino. Era um tapa para dentro que o Pedro entrava sozinho, com bola e tudo. Foi egoísta agora o Ayrton. Não, e ele chegou inteiro para escolher a melhor jogada, em total condição de escolher a melhor jogada. Primeira chance criada no jogo com 7 minutos de bola rolando. Isidro Pita. Mais uma vez o Flamengo recupera a posse de bola. Eric Pulgar. Esse é Jorginho. Jorginho está pendurado com 2 cartões amarelos. Na nossa escalação lá quando a gente mostra, né, tem 2 cartõezinhos, é porque o cara está pendurado. E até como notícia, né, para domingo no Maracanã, quem tomou o 3º cartão amarelo não vai poder enfrentar o Flamengo. É o Neymar. Um cartão, inclusive, me pareceu até provocado. O show do intervalo vai mostrar para você. Perde uma chance de dar uma sequência em jogos importantes aí para quem sonha em estar na Copa do Mundo. O lateral é Flamengo lá na esquerda. Aí você vê no detalhe Luiz. O Herrera. O Herrera é um jovem argentino. Veio para o Brasil para jogar no Fortaleza. E o Bragantino, dentro da sua filosofia de contratações de jogadores jovens para fazer parte do grupo, né? É um grupo com vários times espalhados pelo planeta. Pois não, Edson? Falando em suspensão, o Carrascal acabou levando... Já com você, eu já concluo. Samuel Lino, em profundidade é para ele. Domina o Samuel Lino, tocando para o Pedro. Recebe o Pedro, tentou a jogada individual, já está apitando e marcando. Samuel Lino está caído aí, o juiz percebeu na sequência que ficou difícil para o Pedro, essa foi a sensação que eu tive. Então ele volta e marca a falta no Samuel Lino. E é uma falta ótima para o Flamengo ali. É isso mesmo, Luiz. Acertei dessa vez, Vasco? Exatamente. O Flamengo não teria a condição da vantagem e ali uma falta é muito perigosa, né? E o árbitro, para mim, fez a leitura correta. Domínio de nuca, atenção, opa! Com a parte de trás da cabeça, né? Evidentemente que sem querer, mas olha lá. Cadê a bola? Tá aqui! E aí na sequência a falta acontece, é clara, do Santana.
Quando o Pedro fica com a bola, o juiz pode, esperou um pouquinho, não se configurou uma vantagem mais clara e a torcida do Flamengo está presente, como sempre acontece. Paquetá ajeitando para fazer a cobrança. Eric Pulgar para bater de direita, Paquetá para bater de canhota. O Flamengo já teve uma chance com o Ayrton Lucas. A Barreira vai proteger o canto direito do Thiago Volpi. É Brasileirão de quinta aqui na Globo. Rodada 9 para você. Aí a preocupação do Thiago Volpi. Você vê o Pulgar e o Lucas Paquetá. Concentração dos dois ali. Paquetá de canhota, Pulgar de direita. Barreira protegendo o canto direito do Volpi. Autorizada a cobrança. O Flamengo tem essa boa chance na bola parada. É falta para o Flamengo. Juiz demorando muito, para perder muito tempo no futebol brasileiro com isso. Autoriza logo. Aí vem cobrança de falta. Paquetá ou Pulgar. Chance para o Flamengo em Bragança Paulista. Volpi tá lá no meio do gol. Lucas Paquetá explodiu na barreira. Herrera vai sair jogando lá pela direita. Correria do Pulgar para evitar a saída de bola pela linha de lado. Chamando aí o Vitão. Primeiros 10 minutos de bola rolando em Bragança. Gramado em ótimas condições. Luiz Araújo. Aí Emerson Royal. Dupla marcação sobre ele. A roubada de bola do Mosqueira. Vai arrancar aqui pela esquerda. Chegou para fazer o corte e recuperar o Jorginho. Lateral que favorece o Flamengo. Então, gente, vamos passar pela rodada 9 do Campeonato Brasileiro. Destacando que Flamengo, Mirassol, Botafogo e Vitória, Bahia e Chapecoense são jogos atrasados, tá? Ontem, Botafogo 3-2 no Mirassol. Inter e São Paulo ficaram no 1-1. O Caleri empatou lá no finzinho do jogo. O Bahia fez 3-0 no Atlético Paranaense na Fonte Nova. Cruzeiro 2-0 no Vitória, na estreia lá do Arthur Jorge. Coritiba e Vasco 1-1. Fluminense fez 3-1, mas sobrando. Cruzeiro foi 3, né? Chapecoense 0, Atlético Mineiro 4. Fez 3-0 em 12 minutos. Não no começo, mas entre os 25 e os 36, 37 do primeiro tempo. Santos 2-0 no Clube do Remo. Jogos já encerrados. Simultaneamente jogando em Barueri, Palmeiras e Grêmio. O jogo está 0-0. Um clássico do futebol brasileiro. Palmeiras que vai sustentando a liderança do Brasileirão. O Palmeiras cumpriu todos os 8 jogos anteriores das rodadas iniciais do Brasileirão, né? Como eu disse, Flamengo e Mirassol, Botafogo e Vitória, Bahia e Chapecoense são jogos que ainda serão marcados. Jogos que foram adiados, remanejados por conta do calendário da pré-Libertadores e da Recopa Sul-Americana. Eric Pulgar. Emerson Royal subiu bem, tocando de cabeça para o Luiz Araújo. Dividida, chega bem o Gustavo para fazer o corte. Pegou cheio de vontade o Gustavo Marques. Jorginho. Aí busca uma jogada lá na ponta. Que bolão do Jorginho. Que facilidade do Jorginho. Samulino. Tentou o drible. Samuel Lino caiu. O juiz estava pertinho, disse que não houve nada. Lucas Paquetá levantou. Era para o Luiz Araújo. Saiu bem o Thiago Volpi para fazer a defesa. Um fenômeno das novelas está de volta às tardes da Globo. Avenida Brasil, de segunda a sexta, em Vale a Pena Ver de Novo. Muito bem, bola ao chão é o que o juiz marcou aí. Entrou, pintou uma segunda bola dentro do campo de jogo, então ele apitou. Posse de bola do Bragantino. Recomeçou com bola ao chão lá com o Thiago Volpi. Diga lá, Lucas. Sou Edson, Luiz, só para complementar aquela informação, você falava de suspensão, é que o Carrascal hoje tomou 4 jogos de suspensão do STJD por causa daquela expulsão na Supercopa do Brasil, a cotovelada que ele deu no Breno Bidon. Ela só passaria a valer a partir de amanhã, por isso que ele está no banco hoje, mas o Flamengo já entrou com efeito suspensivo, então, portanto, ele pode enfrentar o Santos na próxima rodada. Ah, então o efeito suspensivo o despacho foi favorável, digamos assim, né? Sim, ele já está liberado para jogar. Ele cumpriu um jogo, evidentemente. Não, nem cumpriu, porque foi na Supercopa, competição diferente, né? E quando você tem uma punição assim, além do jogo da suspensão automática, que não foi o caso, você pode pedir o efeito suspensivo. E aí depois haverá, posteriormente, o julgamento. Isidro Pita vai fazer a inversão buscando aqui na esquerda o Mosqueira.
Emerson Royal vai no segundo andar, toca de cabeça para Luiz Araújo. Vamos nos aproximando de 15 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Aí você vê o Henry Mosquera, colombiano. Tem 24 anos, tem 2 jogos pela seleção. Colômbia que está na Copa do Mundo. E vive a expectativa, né? Claro, o Mosquera, por que não? De ter uma chance na convocação final. Aliás, alguns jogadores estão no campo de jogo, inclusive brasileiros, né? O Lucas Paquetá vive a expectativa, jogador de Copa do Mundo. E agora a concorrência deu uma aumentada. A vida é assim. Os primeiros 15 minutos em que o Bragantino força muito essa marcação, pressão na saída de bola do Flamengo. E o Flamengo em nenhum momento rifa a bola, né? Tenta sair jogando, mas com muita dificuldade. Os 2 atacantes, né? Com o Pita e o Barbosa. E os 2 jogadores... Olha onde os 2 volantes do Bragantino estão. Gabriel e Fernandes, né? Por isso se quebra essa primeira linha aí, consegue fazer esse tapa, você mata 4 jogadores do Bragantino. Matheus Fernandes acionando do lado direito o Herrera, mais atrás para o Augustin Santana. Aqui do lado esquerdo agora para Gustavo Marques. É Brasileirão para você de quinta aqui na Globo. Semana que vem na quarta e começa a Libertadores, meus amigos. Na bola, o juiz estava pertinho. E sai jogando o Flamengo com o Luiz Araújo. Como o Roger destacou há pouco, observe como faz a marcação bem alta o time do Bragantino. O Flamengo tenta, com o talento dos seus jogadores, sair e o Luiz Araújo ficou no chão. Gente, então vamos para essa informação. Semana que vem começa a Libertadores. Na fase de grupos. A Globo entra em campo. O Flamengo vai jogar na altitude de Cusco. O Cusco Futebol Clube recebe o Flamengo na próxima quarta-feira, logo depois de Três Graças. E o Palmeiras enfrentará o Júnior Barranquilla. São jogos com transmissão da Globo na abertura da fase de grupos da Libertadores. Daqui a pouco tem uma enquete legal sobre Libertadores para você participar, que está lá já no ge.globo. Já eu mostro para você aqui na nossa tela. Aí saiu jogando o Gabriel. Matheus, por dentro arrumando para o Lucas Barbosa. Lucas Barbosa sempre atua mais pelas beiradas ou de segundo atacante, mas você vê que ele estava mais lá atrás hoje. Olha o Isidro Pita, recebeu, que toque lindo por cobertura, que golaço! Gol do Bragantino! Para sair da seca de gols, sabe de quem? Isidro Pita é o nome da emoção. Infiltração impecável do Isidro Pita. E que bola do Capixaba. Um passe espetacular e a finalização com enorme categoria para tirar o Rossi. E ela foi bater lá atrás na câmera colocada na grua. Ou seja, não estufou a rede. Tá na frente o Red Bull Bragantino. Primeiro do Pita no Campeonato Brasileiro. Ele e o Sacha, eles vêm numa seca aí, né? E sempre o centroavante cai em explosão quando sai da seca e faz um gol num jogo desse tamanho. Na frente o Bragantino, 18 do primeiro tempo, 1-0, sai na frente o Massa Bruta. Esse é do meu tempo, não sei se usam hoje em dia ainda, hein? Eu usava isso aí no rádio. Você usava? Eu lembro. Eu usava no rádio. Eu era pequenininho lá em São João da Boa Vista e te ouvia, Ana Thaís. Ô Luiz, tava bem feita a marcação do Bragantino, né? O Roger já tinha falado sobre isso, mas não foi por conta da marcação, não. Foi muito atento ali o Capixaba no passe longo que o Flamengo estava tentando acertar e acabou errando. Um bom passe do Capixaba, linda finalização do Pita, acabou surpreendendo ali a defesa do Flamengo, né? O pior ataque do campeonato, conseguiu fazer um golzinho aí agora com o Pita. E vem outra vez o Bragantino lá pela direita com o Herrera. Aí o argentino traz por dentro, o Gabriel ficou um pouquinho mais ali atrás. E ele recomeça tocando exatamente para o Gustavo. Levantamento na ponta direita, Herrera vai no fundo, tenta o cruzamento, a bola bateu no Ayrton Lucas. Sobre o gol, Luiz. Fala, Roger. Sobre o gol, primeiro lindo passe espetacular do Capixaba, né? Você tem que marcar a origem, não está pressionado, principalmente o jogador de frente, né? Olhando de frente a jogada. Tem o passe longo, o passe dele foi sensacional. Agora o Pita está posicionado atrás dos 2 zagueiros do Flamengo e os 2 zagueiros olhando só a bola.
não estão preocupados com a movimentação nas costas do atacante. E o Ayrton não pode acompanhar. O Pita já estava em impedimento, fora do alcance dele. Deixa o jogador do Bragantino entrar em impedimento. Escanteio para o Bragantino, levantamento, a bola vai passando. A chance da finalização explodiu no Vitão, que vai sair no contra-ataque. O Capixaba foi bater de pé direito, que não é o bom dele. Olha o Vitão, que lance do Vitão. Pedro tá na cara do gol, cruzamento, corta Gabriel. Escanteio para o Flamengo. Que fez o Vitão agora, rapaz? Recebe o aplauso ali do Pedro. Vai lá o Luiz Araújo para a cobrança do escanteio. A torcida do Flamengo está atrás daquele gol ali. Aí você vê a torcida rubro-negra, sempre presente em qualquer canto do planeta. Luiz, diga. Aproveitar que o jogador do Bragantino caiu ali na área para informar que foi o segundo gol do Pita na temporada, o primeiro dele no Campeonato Brasileiro. Como você disse, uma seca de gols, não marcava há 6 jogos, desde uma partida contra o Novo Horizontino no Paulistão. Vinha sendo reserva do Sacha, hoje aproveitando a oportunidade com este belo gol, comemorou, extravasou, chutou a bola para longe. 1-0 Bragantino. E o Flamengo mais vulnerável, né, Luiz? Nos 4 primeiros jogos do Leonardo Jardim, o time não sofreu gols, mas agora já são 2 jogos seguidos sofrendo, Corinthians e agora. Luiz Araújo vai lá para fazer a cobrança de escanteio para o Flamengo. Pedro tá lá na direção da segunda trave. Léo Ortiz, Vitão, os 2 zagueiros também vão lá. Bola curtinha para o Samuel Lino, ajeitando para Emerson Royal. Devolução na direita para o Luiz Araújo. Aí o canhotinho traz para o pé dominante. Foi desarmado. Acompanhando o Mosqueira, ajudando ali na marcação. Aí você vê o que bola o Capixaba botou no gol pro Pita, rapaz. Mais uma vez aí o Emerson. Luiz Araújo buscava o Samuel Lino. Corte do Mosqueira, sai com bola e tudo para a lateral, que favorece o Flamengo ali pela direita. 21 minutos. Primeiro tempo, 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez aí o Pulgar. Pita vem fazer uma pressão, ele toca a bola para o Jorginho. Palmeiras e Grêmio estão jogando simultaneamente. O jogo está sendo em Barueri, né, que é uma espécie de segunda casa do Palmeiras. A torcida não aprova muito não, né? Mas é um jogo bem importante para defender a liderança contra o Grêmio. O jogo começou no mesmo horário. E está 0-0. Mais uma vez aí o Jorginho. O Flamengo tem que definitivamente sair para o jogo. O Bragantino faz 1-0 com Isidro Pita, buscando uma vitória que não vem há 6 jogos. Ayrton Lucas arrancando pela ponta esquerda. Ayrton Lucas foi para o fundo. Buscou um cruzamento, uma jogada com efeito diferente ali. O Pedro balança a cabeça no sentido negativo e a bola foi pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Aproveite o 4 do 4 da Amazon. Ofertas até 60% off. Milhões em cupons e frete grátis. A gente está revendo a chegada do Ayrton Lucas para aquele cruzamento. Obviamente que ele tentou tirar da marcação e ficou na expectativa do escanteio, né? Mas aí na queda do Ayrton, ele pisa sem querer na mão do Herrera. Mas ele cruza mal, pega mal no pé, vai por trás do gol. E o Herrera já levantou ali, tá tudo bem com a mão dele. E o jogo ficando parado mais uma vez, né? Agora por conta aí da contusão do Herrera. Aí sai jogando o Thiago Volpi. É direito nela. Vai chegando agora Ayrton Lucas, bem no segundo andar, toca de cabeça. Lucas Paquetá, dominou bonito o Paquetá, pode até bater pro gol, ele tentou pro Pedro. Não sei se a bola bateu no pé do Pedro, se foi no menino que tava marcando ele ali, o Alex Vinícius. E o jogo tá parado agora. Bom, vamos botar nossa enquete aí. A Libertadores começa na próxima quarta-feira aqui na tela da Globo, a fase de grupos. Então é o seguinte: depois de muito tempo a gente conseguiu alcançar o futebol argentino. 25 títulos para os 2 países. Dos 5 Libertadores, que é 67 agora a edição, né? 50 títulos entre brasileiros e argentinos. O Brasil será o maior vencedor da Libertadores? Sim ou não? Vamos ganhar mais uma. Essa sequência impressionante
do domínio brasileiro na Libertadores. Então a gente vai com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians, Fluminense, Mirassol. É o futebol brasileiro na Conmebol Libertadores, a glória eterna. Vamos ganhar de novo, Ana Thaís? Sim. Sim? Sim. Gostei. Sim. Sim. Eu não vou te perguntar qual time não, tá bom? Obrigada, por isso que você é o nosso número 1. Ai, meu Deus, é Libertadores. O futebol brasileiro vem com tudo, né? E com times diferentes, conquistando títulos aí nos últimos anos, né? E o futebol do Rio conseguindo uma marca impressionante de uma sequência de títulos. 2 com o Flamengo, né? Abrindo aí espaço para 2 de outros times da cidade. O Botafogo, o Fluminense em 23, o Botafogo em 24. Tá com palpite, Roger? Vamos ganhar a Libertadores? Vamos, pô. Vamos. Final em Montevidéu. Diferença muito grande dos brasileiros, ainda, né? Acho que Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense são grandes times e podem beliscar esse título aí. Mirassol um pouquinho mais atrás. E o Corinthians também mais atrás? Mais atrás também. Aí o Jorginho... Mas não dá para descartar a camisa do Corinthians nunca. Aí o domínio do Lucas Paquetá. Esse é Jorginho. Devolve no Lucas Paquetá. O Flamengo pressionado, perdendo por 1-0. Vai parar o jogo, vai marcar falta no Paquetá para o desespero do Gabriel. O Isidro Pita vem dar uma enquadrada no Fernando Antônio Mendes Filho, árbitro da nova geração do quadro brasileiro. E é falta que favorece o Flamengo. Mais uma vez você está revendo a jogada. Veja como chegou o Mosqueira e também o Gabriel. E o Paquetá sofreu a falta que foi marcada a favor do Flamengo. No último jogo o Paquetá fez o gol do Flamengo no empate com o Corinthians por 1-1. E hoje começa jogando numa função de meia ali, na função que normalmente faz o Arrascaeta, digamos assim. Leonardo Jardim, refrescou a garganta, um pouquinho de água e vem cobrança de falta com o Luiz Araújo. Léo Ortiz vai infiltrando, levantamento, Capixaba fez o corte. Esse é Mosqueira, devolvendo para o Capixaba. De novo no Mosqueira e a falta cometida pelo Luiz Araújo. A arbitragem está marcando para o Red Bull Bragantino. Futebol na Globo, aqui é emoção. E faltam 70 dias para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, do México, do Canadá. Abertura dia 11 de junho, México e África do Sul. O jogo vai ser às 4 horas da tarde pelo horário de Brasília. Pela primeira vez na história das Copas se repete um jogo de abertura, né? Foi um jogo de abertura da Copa da África do Sul lá em 2010. Aí Isidro Pita. Chegou bem para fazer o domínio Emerson Royal, saiu jogando do lado esquerdo, Ayrton Lucas. Veja a pressão na saída de bola do Bragantino, que tem causado um impacto incrível no jogo. Chega bem o Gabriel, recupera para o Bragantino. Pedro vem, dá uma pressão. Lembrando, como já informamos, Arrascaeta, Varela não estão à disposição. Estavam na data FIFA com a seleção uruguaia, atuaram. E são jogadores que, por conta do tal do controle de carga, nesse caso faz sentido, né? Teve jogo na terça-feira. E o Flamengo, de qualquer forma, montou um bom time aí. Arrancada do Matheus, Juninho Capixaba infiltrou, Herrera fica na esquerda. Ele vai para a linha de fundo, Royal na marcação. Aí tocou mais atrás, Matheus Fernandes, clareou, bateu pro gol. Pegou efeito contrário, lá do externo do pé, ela foi pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Chegou o novo Natura Todo Dia Morango e Baunilha Dourada. Uma fragrância deliciosa que vai surpreender todo mundo. Natura. Faz bem estar bem. E vai começar a última temporada de um grande sucesso da TV mundial. The Good Doctor, o Bom Doutor. É a partir da próxima quinta, depois do Big Brother Brasil. Já tá climão de decisão no BBB. Matheus, Isidro Pita, boa antecipação do Léo Ortiz. Pisando na bola para sair jogando, pisando para ajeitar para ele mesmo. Luiz Araújo recebe pela direita, 5 marcadores do Bragantino. Luiz Araújo conseguiu fazer o passe na ponta esquerda para Samuel Lino. Samuel Lino recebe, vai para cima do Santana. Prefere recomeçar com o Ayrton Lucas. Aí Jorginho
Samuel Lino infiltrou e tocou, linda bola para o Ayrton, dividida, acabou perdendo bem para fazer o corte o Augustin Santana. Sai jogando ali pela direita, Herrera. E mais uma vez o Ayrton Lucas. Tomou a bola dele. Recomeça o Flamengo, Lucas Paquetá. Jorginho, de novo no Paquetá. Jorginho que não foi convocado para a repescagem europeia da Copa do Mundo, né? A Itália acabou sendo eliminada, perdeu na última terça-feira nos pênaltis para a Bósnia. E o Jorginho, que é campeão da Eurocopa e tal, muita gente entendia que ele seria chamado pelo técnico atual lá da Itália, o Gattuso, que a qualquer momento também pode sair, né? Porque saiu o presidente da federação. E fez falta, viu, Luiz? Fez muita falta o Jorginho para o time da Itália. Buffon saiu hoje também. Buffon, grande goleiro, né? Buffon faz parte da comissão técnica, já não joga mais. Enfim, é a Copa e seus reflexos. Itália, 3 Copas seguidas. Você sabe que a gente estava junto no último jogo de Copa da Itália, né, Roger? Foi da mordida? Foi da mordida. Ele mordeu. Eu tava lá também. Lá no Rio Grande do Norte, Arena das Dunas, não é isso? Isso, gol do Godinho, Uruguai. Tá, foi um jogão, aliás. Jogaço. E aí o Luiz Soares mordeu o Chiellini. Não, aquele grupo naquela Copa, né? Inglaterra, Itália, Uruguai, Inglaterra e quem classificou foi a Costa Rica. Lembra? Aí jogando mais uma. Tá cheio de memória aqui, Roger Flores, hein? Gostei de ver. Aí jogando o Léo Ortiz com o Vitão. Meia hora de bola rolando, primeiro tempo em Bragança, 1-0, Red Bull Bragantino vencendo. Palmeiras e Grêmio tá 0-0 aí, Jorginho. Esticão bonito na ponta direita para Emerson Royal. Pé direito, cruzamento, Pedro chega para fazer o corte, Gustavo. E toca a bola de cabeça para lateral. Emerson Royal vai lá para a cobrança. Bragantino já se recompôs na fase defensiva. O Royal tem que começar aqui com o Léo Ortiz. Léo Ortiz para Jorginho. De novo para o Eric Pulgar. Você vê aqui embaixo do seu televisor o Mancini orientando o time. Mais uma vez Lucas Paquetá. Tentou um calcanhar. Boa bola para o Luiz Araújo. Está na área. Dividida. Ele e o Capixaba. Os dois caíram. E o juiz está parando o jogo. Agora eu não entendi o Pedro abrir mão de jogar. Pareceu que foi um toque do Capixaba na bola. Vamos ver agora no detalhe, ó. Caiu, né? Ele vê que tá em... Ó, é o Cap... Aí ele vai e para, ó. O Pedro parou. Então, ele pensou que estava impedido. Talvez, mas tem que ir, né? Não sei quem tocou na bola. De repente foi... Ó, a gente não consegui ver se foi o Capixaba ou o Luiz Araújo que toca na bola. Difícil mesmo, difícil. Mas de qualquer forma, como o Roger disse, tem que ir na bola. Conclui a jogada. Depois... Lógico. Depois você se vê veio o que do companheiro, tá impedido, o cara anula o gol. Ou o gol, ou a jogada, né? Mas, gente, tá muita conversa. O Fernando Antônio Mendes, e a gente ouve de quem trabalha na arbitragem que ele tem um potencial incrível, que é um... Acho que ele tá esperando o VAR, Luiz. Até por um possível contato dentro da área ali, ele deve estar esperando. É muita demora, Roger Flores. Não, também acho. Não anda, é uma chatice isso. Mas... Nesse caso, eu acho que ele está esperando alguma informação do VAR e o Luiz Araújo está caído ainda. É um atendimento importante, né? O Luiz Araújo, né? Ficou sentindo alguma coisa ali no pescoço, olha lá. E já já a gente vai ter o reinício da partida, daqui a pouco no show do intervalo, gente. Então hoje nós tivemos Atlético Mineiro 4-0 na Chape, lá em Chapecó. Santos venceu o Clube do Remo por 2-0. Tassiano e Moisés eram os gols do Santos. Palmeiras e Grêmio está 0-0. Os outros jogos foram disputados ontem. Botafogo venceu o Mirassol por 3-2. Está falante aí o juiz, mas ele vai recomeçar com bola ao chão. Não teve nenhum tipo de revisão lá no VAR, não. E Inter em São Paulo ficaram no 1-1. O Cruzeiro fez 3-0 no Vitória. A Bahia fez 3-0 no Atlético Paranaense. Curitiba e Vasco 1-1. E o Fluminense fez 3-1 no Corinthians, no Maracanã. É a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Está sendo completada hoje. E no próximo domingo, chamo sua atenção mais uma vez, hein? É lateral para o Flamengo. Próximo domingo, bora para o jogo, 5 da tarde. 5:30 a bola rola. Flamengo e Santos no Maracanã. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Galo e Furacão na Arena MRV em Belo Horizonte. Esse horário diferente para respeitar, em 66 horas
entre um jogo e outro. Flamengo e Santos jogaram hoje por causa da data FIFA, então 5h30 da tarde a bola rola, 5. A gente entra em campo com o Bora Pro Jogo e o Thiago Medeiros. Ô Luiz, uma das dificuldades que o Flamengo tem enfrentado, né, é tentar acelerar mais essa troca de passe, porque recompõe muito rápido, né, o time do Bragantino. Volta com a defesa muito rápido, dificulta muito espaço, fecha muito espaço. E o Flamengo pega a bola, quer trabalhar, ele vai ter que acelerar um pouco mais esse passe para tentar surpreender, né, a troca de passe, tentar uma triangulação. E nas vezes que tentou, principalmente pelos lados, o Flamengo tem errado muito passe. Não é muito comum do time do Léo Jardim essa sequência de erros. É isso, Ana, e os números vêm corroborar o que você está dizendo, né? O Flamengo teve 2 finalizações no jogo, né? Uma chance clara foi realmente a do Ayrton Lucas, lá quase no começo da partida. Mas para esse padrão é muito pouco mesmo, né? Jorginho para Luiz Araújo. Aí tentou uma casquinha de cabeça, o Pedro estava meio que ao lado dele ali, ficou fácil para o Thiago Volpe ou para o Capixaba. Capixaba sai jogando. Além disso, acho que o Flamengo está forçando muito o jogo por dentro. É um jogo muito mais congestionado. Porque Luiz Araújo e Samuel Lino, eles conseguem entrar e dão o corredor para os laterais. Tanto que os laterais estão fazendo as jogadas de linha de fundo. Então, para mim, o camisa 7 do Flamengo, Araújo, e do outro lado, o Lino, eles têm que começar a abrir um pouquinho mais para abrir o jogo, para deixar o jogo com uma amplitude maior e eles começarem a definir umas jogadas individuais pelos lados para poder buscar o Pedro dentro da área. Dividida do Eric Pulgar lá atrás, agora para o Léo Ortiz. A arbitragem, entretanto, marcou falta que favorece o Bragantino. 36 minutos do primeiro tempo. Ah, você deve estar falando, nossa, não teve aquela parada. Na verdade, até o dia 31 agora, a gente tinha a parada, digamos, obrigatória. A partir do mês de abril, a parada agora passa a ser facultativa em função do calor. Se tiver um dia com temperatura acima dos 30, que é mais ou menos o critério que a FIFA usa, ou vinha usando, né, nas suas competições, porque agora na Copa do Mundo vai ser a parada obrigatória em todos os jogos. Aí arrancada pela direita do Herrera, vai bater de esquerda, a bola desviou, é escanteio para o Bragantino. A bola longa prejudicando esse setor do Flamengo. O Flamengo não está marcando a origem da jogada, não consegue pressionar o portador da bola, e essa bola está sempre chegando com muita liberdade para o homem do Bragantino dominar e dar sequência na jogada. E foi exatamente o que aconteceu agora. Mancini aplaudiu esse passe, viu? Mancini curtiu, e foi assim mesmo, Lucas, porque no gol a jogada foi essa, né? A bola do Capixaba pro Pita, que fez por enquanto o gol do jogo. Aí vem cobrança de escanteio. Os zagueiros estão lá na área. O Alex Vinícius tem 1,95 m. E você deve estar falando, nossa, a pronúncia tá estranha aí, Luiz Gomes. Não, é assim mesmo, é A-L-I-X. Alex Vinícius. E vem cobrança de escanteio, ele tá lá na área, o grandalhão. O Gustavo Marques também. Escanteio pro Bragantino. Expectativa na torcida do Braga. Tensão na torcida do Flamengo. Levantamento e o toque de cabeça vai pela linha de fundo do Ayrton Lucas. Outro escanteio pro Red Bull. Aí o Rossi fez o gesto da bola ali, enfim. Ele tá apontando pro outro lado. O Bragantino escolheu, a bola saiu ali meio sobre o gol, escolheu o lado esquerdo de ataque mesmo. O Rossi queria induzir o time a cobrar do outro lado. Escanteio curtinho, já domina o Mosqueira. Aí o colombiano, Henry Mosqueira, tocou atrás, Gabriel! Gol! Que chute, ele acerta no canto direito do Rossi. É um volante de poucos gols, mas agora saiu com assina tipo padrão ouro, Gabriel. É o Gabriel do Corinthians, do Palmeiras, do Botafogo. Abre o sorriso e comemora. É o segundo do Bragantino, o primeiro do Gabriel no Campeonato Brasileiro, o segundo dele com a camisa do Bragantino. Que
faz 2-0 de novo, um gol muito bonito. Quer dizer, um chute muito bonito e de uma jogada que gravitou de forma diferente a partir do escanteio. E teve tempo para dominar ainda, né? Uma jogada combinada, obviamente, trabalhada. O Bragantino teve muito tempo para recuperar o físico da rapaziada, ganhar confiança e principalmente trabalhar algumas jogadas combinadas. Não foi diferente disso nesse gol. A minha leitura é que demorou muito para chegar à marcação do Flamengo. E principalmente porque quando você tem um escanteio contra, você tem que ter alguém na entrada da área. Segunda bola, né? Que não é óbvio que não é segunda bola, tá, gente? É na linguagem do futebol, que é a bola do rebote, né? E aí essa bola veio, foram dois toques, né? Tocou para um jogador antes do Gabriel, depois chegou no Gabriel. Ele dominou, teve o tempo de encaixar o equilíbrio para poder finalizar bem. Olha lá, ó. Toca primeiro aqui. Isso ali. Ó, que legal essa imagem, Roger. Ó, você vê a liberdade do Gabriel. O Luiz Araújo, nem sei se é ele o cara que tinha que estar ali, mas enfim. Chegou muito depois. Flamengo mal nesse primeiro tempo. ...40 minutos. 2-0 Bragantino. Campeonato por pontos corridos. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Futebol chama a torcida em casa, que chama o Zé Delivery, que entrega a bebida gelada em até 15 minutos. Beba com moderação. Aí Thiago Volpi vai lá para repor a bola em jogo. Pro Red Bull Bragantino. Aí o corte foi do Emerson Royal. Luiz Araújo. Jogada com o Paquetá. Chegou o Gabriel. Lateral pro Flamengo ali na direita. Impresso o Emerson Royal. Finzinho de primeiro tempo. Pela esquerda, Ayrton Lucas. Esse é Jorginho. Bragantino e Flamengo se enfrentaram 23 vezes na Série A do Brasileirão. São 9 vitórias do Flamengo e 7 do Bragantino. Lucas Paquetá. Samuel Lino, a bola passa por ele. Chega por dentro para fazer o corte o Santana, sempre por dentro, né? E tem dois, na verdade, os dois pontas escalados. Sim, né? Exatamente. Você viu onde o Samuel buscou essa bola? Por dentro, onde o Pedro já estava. Jogada é por fora, abre o jogo, né? Faz o Samuel e o Luiz Araújo jogarem por cima das linhas para que eles possam pegar o adversário de frente e buscar um drible, uma jogada individual ou uma ultrapassagem dos laterais. Leonardo Jardim tá tendo que conversar com todo mundo ali da sua comissão técnica. 2-0 para o Bragantino no primeiro tempo. Só uma informação a complementar sobre essas paradas que têm sido adotadas no futebol. Samuel Lino recebeu do Paquetá. Devolução para o Lucas Paquetá. Tentou para o Pedro. Chega para fazer o corte. O Santana. Jogando pela linha de fundo. E é posse de bola que favorece o Flamengo. Luiz Araújo lá na ponta direita para fazer a cobrança do escanteio. Olha, o Eric Pulgar entrou correndo ali na grande área. O juiz vai chamar a atenção dos dois. O juiz que para muito jogo, não curto. Definitivamente não curto. Precisa de sair, os caras sabem, seu juiz. É só você marcar. Quando acontecer alguma coisa ilegal, marca. Vamos lá. Ih, quer que espera mais ainda? Tá bom, vamos esperando. Escanteio que o Luiz Araújo vai lá para a cobrança. Pulgar vem na primeira trave, levantamento. E era na direção do Paquetá. Ayrton Lucas. Emerson Royal, 43 minutos e meio. Vamos ver o Jorginho. Na ponta direita para Luiz Araújo. Dividida, Mosqueira faz o giro. Sai jogando, a bola não saiu. E na sequência de calcanhar mesmo ele toca a bola para a lateral. Aí o Pulgar. Royal. Lucas Paquetá perdeu. Essa não sei se é a função mais legal para o Lucas Paquetá, não. Bom. Se tá jogando ali porque concordou, né? Com a iniciativa do treinador de botá-lo ali. Ele joga nessa função, faz ao gol. O Paquetá já foi centroavante no Flamengo em final de Copa do Brasil. Fez até gol.
no jogo contra o Cruzeiro, né? Primeiro jogo de uma decisão de 2 jogos. Que esse ano, aliás, a Copa do Brasil será em final única. É uma novidade aí no calendário. Daí o Paquetá. Tentou aprofundar para o Samuel Lino. Chegou bem o Vinícius. Recuando lá para o Thiago Volpi. De novo na direita com Alexis Vinícius. Chamando por dentro o Matheus Fernandes. E vai se mandar do lado esquerdo. Mosqueira. Mosqueira vai para cima da marcação. Tentou a jogada mais à frente. Aí o Juninho Capixaba recebe, vai para o fundo. Emerson Royal chegou decidido, mas não arrumou nada melhor do que ceder um escanteio para o Red Bull Bragantino. Cujo segundo gol nasceu de um escanteio e sem ser uma bola levantada. Ou seja, jogada construída para a finalização do Gabriel. Ficou se lamentando ali o Emerson Royal. Vamos a 49, portanto. No primeiro tempo, 5 minutos. Olha o Augustin Santana para fazer a cobrança do escanteio. O cara do alto-falante falou 5. Escanteio cobrado. O rapaz do alto-falante corrigiu. Aí o chute para o Rossi fazer a defesa. Chegou pegando o Herrera. O Flamengo defendeu mal a própria área, né, Luiz? A gente viu aí agora o Matheus Fernandes estava sozinho aqui do lado direito, do lado esquerdo para finalizar. Teve a finalização lá do lateral do outro lado. Todo mundo dentro da área, não tinha ninguém defendendo a entrada da área mais uma vez. Bolinha na tela da Globo. Tem gol acontecendo no Brasileirão. Marlon Freitas. Palmeiras 1, Grêmio 0. O Palmeiras realmente é uma década impressionante, né, do Palmeiras de performance. Vai chegando a 22 pontos, seguindo na ponta do Campeonato Brasileiro. Rodada 9, tá, gente? 9ª rodada do Brasileirão. Brasileirão o ano todo. Um campeonato que, sendo disputado desta forma, imagina o tamanho de foco, de concentração e a paralisação que vai acontecer para a Copa do Mundo. Com janela de negociação. Recuperação do Bragantino de novo. Herrera tentou a jogada no fundo. Vai pintar cruzamento pro Pita. Nossa. Ele passou. Você vê que o Lucas também estava na jogada, mas você vai ver o Pita. Ele tocou nela, hein, Luiz? Pita, então. Eu acho mesmo. Estava esperando a repetição aqui para dizer. Com certeza tocou. Deu uma casquinha de nada. Se é um pouquinho mais. 1 centímetro mais. Bola em profundidade para o Lucas Paquetá. Chegou bem o Gustavo, recuando de cabeça lá para o Thiago Volpi. Vamos agora para os últimos 2 minutos. Thiago Volpi está com a bola ali, ele tem os chamados 8 segundos para recomeçar o jogo. E o juiz passa a contar quando ele entender que já passaram-se 3. Mas não contou agora não vi ele levantar o braço ali não. O Red Bull de novo, chegada do Vitão. Pulgar. Lucas Paquetá, de primeira para Samuel Lino. Finzinho de primeiro tempo. Pedro vai lá para a cara do gol. Samuel Lino trouxe por dentro. Errou geral na hora do passe. E o Matheus fez o corte no meio do caminho. Léo Ortiz com o Isidro Pita. Jorginho. Pulgar. De novo na esquerda para o Ayrton Lucas. Sai jogando do lado esquerdo. Samuel Lino. Bola fica com o Ayrton Lucas. O Flamengo vai ficando com a bola, quase 60% de posse, só 2 finalizações. Samuel Lino tentou para o Pedro, bola voltou no Pulgar. E sai jogando agora com o Lucas Barbosa. Dominando aqui do lado esquerdo. Nossa, foi um movimento estranho ali com o pé direito. Mas o juiz entendeu que o Paquetá fez a falta nele. Mais uma vez, o lance do Pita. Tá, tocou mesmo, né? Que impressionante essa imagem. Transmissão na Globo. Gol perdido, porque ele entrou inteiro na bola. Entrou inteiro. E ele não costuma perder, porque no primeiro gol você vê que ele domina a bola, ele já sabe onde o Rossi está. Sabia que o Rossi estava adiantado e dá um tapa por cima. Não é de perder esse tipo de gol não, o Pita. Agora o lado esquerdo do Flamengo está muito mal, né? O Ayrton Lucas e o Samuel Lino não fizeram um bom primeiro tempo. Aí terminaram o primeiro tempo, o juiz olha para o cronômetro e apita fim de papo. 2 para o Bragantino, Isidro Pita. O primeiro, Gabriel o segundo. Gols bonitos do Bragantino.
E daqui a pouco o show do intervalo vai mostrar tudo para você dos jogos desta noite de Brasileirão. Gente, Carminha, Tufão e companhia te esperam nas tardes da Globo. Dá só uma olhada. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta. Estamos no feriadão de Páscoa, né? Aproveite seu feriado, boas reflexões. Você tem uma Páscoa serena com o verdadeiro significado da ressurreição. Gente, lances do primeiro tempo com a análise da Ana Thaís e do Roger para você. Luiz, um bom jogo do Bragantino, né? Fazendo uma marcação muito correta, subiu a marcação quando era necessário, recompõe muito rápido, que dificulta muito a troca de passes do Flamengo, e depois de um passe longo do Juninho Capixaba, pareceu muito bem o Pita ali para finalizar e abrir o placar para o time do Bragantino. O Flamengo não entrou no primeiro tempo, né? O Flamengo praticamente erra tudo, o Bragantino tem as melhores possibilidades, o Flamengo marca mal a bola longa, marca mal quando o Bragantino sai trabalhando com a bola no chão e nas movimentações, marca mal a bola parada, sai esse segundo gol do Gabriel com muito espaço para dominar e finalizar de fora da área. Falei do lado esquerdo, né? Com Ayrton e Lina que foram mal, o lado direito também muito mal, Emerson Royal e o Luiz Araújo. Por dentro, jogadores que erram muito pouco, né? Jorginho, Pulgar, Paquetá, que tecnicamente são um nível acima, né? Errando demais hoje e não conseguem encaixar a marcação. Então, o primeiro tempo, para apagar, o Jardim vai ter muito problema no vestiário, deve estar trabalhando isso para tentar corrigir todos os aspectos do Flamengo. E o Bragantino fez um jogo de altíssimo nível, por isso constrói 2-0, poderia estar mais, porque o Pita não botou essa bola para dentro, coisa que ele não faz. É isso mesmo, Roger. Foi uma chance clara mesmo ali do Pita na hora da cabeçada, ali por um triz. Se um pouquinho mais pra frente teria feito o terceiro gol, né? Vamos com os nossos repórteres, então. Em Bragança Paulista, acompanhando tudo de pertinho, o Lucas Rangel e o Edson Viana. Luiz, vou destacar o Gabriel, autor do segundo gol do Bragantino. Ele é uma das poucas contratações que fugiram da filosofia da Red Bull acima dos 30 anos. Além dele, apenas outros 3 atletas têm acima de 30 anos no elenco. Ele veio justamente para ajudar a organizar esse elenco jovem do Bragantino, que é o que tem a menor média de idade da Série A. Gabriel, uma liderança em campo desse elenco, Edson. É isso, e o técnico Leonardo Jardim já começou a pensar nesse segundo tempo, ainda no final do primeiro tempo. Cebolinha, o Carrascal e também o Plata foram pro aquecimento. Pois bem, o Carrascal e o Cebolinha vão entrar agora e vão sair Luiz Araújo e também o Paquetá, Luiz Roberto. Muito bem, Carrascal e Cebolinha. O Flamengo tem opções mesmo, né? O Carrascal, o Edson já trouxe a informação, aquela expulsão lá da Supercopa, ele teve 4 jogos de punição, mas o Flamengo entrou com efeito específico para que ele possa estar disponível no jogo de domingo contra o Santos. Entrando, então, o Carrascal e o Everton Cebolinha são as modificações feitas pelo Leonardo Jardim. Autoriza Fernando Mendes. Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo em Bragança Paulista. De 2 para o Bragantino, 0 para o Flamengo, e está marcado o primeiro impedimento desse segundo tempo. Ô Roger, Carrascal e Cebolinha, opções não faltam. Eu não sei se eu mexeria no Paquetá. O Paquetá estava pelo menos brigando, se movimentando, ele consegue ser mais forte do que o Gabriel, que é volante do Bragantino. Ele estava conseguindo até fugir da marcação, fazer alguns giros interessantes. Eu acho que eu mexeria no Lino e no Luiz Araújo. Poderia até colocar o Carrascal, até para deixar o Paquetá um pouco mais aberto do lado direito, porque ele gosta de jogar na posição, sente mais à vontade. Mas o Jardim optou por tirar o Paquetá, o Carrascal faz essa função mais centralizada, o Lino inverte de lado, quer dizer, ele mantém no mesmo lado, né? Só que agora do lado direito, e o Cebolinha vem do lado esquerdo. Muito bem, foram as 2 modificações feitas pelo Leonardo Jardim. No time do Flamengo, o Bragantino volta com os mesmos jogadores. Aí o Vitão vem sempre ali para receber o Jorginho. Começando as jogadas do Flamengo. Léo Ortiz. Samuel Lino. Consegue tocar por dentro para o Jorge Carrascal. Aí o colombiano. Dominando o Carrascal. Tenta a jogada para o Everton Cebolinha. Dividida, desarmado, Pita. Vai a jogada com o Lucas. Chega bem para fazer o corte o Jorginho. E o Vitão completa. Tocando aqui na esquerda para o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas tem o Pedro infiltrando, o Cebolinha, ele erra geral e não acerta o passe aqui na esquerda para o Cebolinha. Saiu jogando pela direita o Bragantino com o Herrera, acaba bloqueado, lateral para o Bragantino. Diga.
Só um detalhezinho sobre o Paquetá, pode não ter sido só a opção, ele está colocando um gelo no pé esquerdo aqui no banco de reservas, está um pouquinho inchado, ele até tirou já o tênis e chuteira, começou aqui um tratamentinho. Pode estar com um incômodo ali que propiciou a saída também. É muito pertinente tua intervenção, né, Edson, porque o julgamento de uma substituição que envolve o Paquetá, né, pelo jogador que ele é, por tudo que ele pode produzir, como disse o Roger, né, pode mudar, evidentemente, a interpretação. Se o cara pediu para sair, aí muda tudo, né? Aí é uma necessidade de troca, né? Sem dúvida nenhuma. Jogando Eric Pulgar, comecinho de segundo tempo. Bragantino com a vantagem de 2 gols. Vantagem construída no primeiro tempo. Cebolinha vai para dividida. Santana pressionando. Aí o Lucas dividiu, dá um chutão pro alto. Eric Pulgar, esquentou o clima, vai ter cartão. E é vermelho, hein, Luiz? É realmente... É o que o time do Bragantino tá pedindo, né? Porque ele dá uma joelhada e vem com o braço. Quando ele puxou por trás, achei que ia ser vermelho. E acho que tem cartão pro Herrera também. Tem pro Herrera, tem pros dois. Bom, se o árbitro de vídeo, o Diego Lopes, entender que era lance vermelho, ele pode interferir aí, né? E cartão amarelo também para o Eric Pulgar. Eu acho assim, nessa situação... Olha, ele vai no VAR. Foi agressão, sem dúvida nenhuma. Eu acho só que é um descontrole de um jogador de seleção. Ó, é agora, é na segunda, é agora. Pois é, a imagem tá aí clara, o juiz vai ver agora ali e vai expulsar o Eric Pulgar. Aí a vida do Flamengo vai ficar completamente dificultada. De novo aí. Com as duas mãos ele vai para cima. Embaixo e em cima, ó. O Augustinho Santana. Rosto e joelhada. Não tem jeito, vai ser expulso o Pulgar. Isso é chamada conduta violenta. E ele vai agora substituir o cartão para expulsar o Eric Pulgar. Segue a reclamação. Está expulso o chileno Eric Pulgar. O Flamengo que hoje não tem o Everton Araújo, que está cumprindo suspensão automática. Aí por uma expulsão completamente injusta no jogo contra o Corinthians. Hoje o Pulgar, um cara com a experiência dele, tudo bem, o sangue esquenta. Tudo bem, tudo certo, isso faz parte, mas não pode ter esse descontrole, né? E ele acabou realmente pegando firme ali o Augustinho Santana, o chileno no uruguaio. Vamos ver o que acontece agora com o treinador, né? Com o time, porque no jogo acabou de tentar ajustar no intervalo tudo. Porque no jogo contra o Corinthians, o Flamengo jogava mal, quando teve um cara expulso, teve que mudar o jeito de jogar, estava mais reativo, passou a jogar com a bola, melhorou. Agora hoje é diferente a situação, né? O Flamengo já está jogando mais mesmo com a posse de bola. E está perdendo o jogo por 2, né, Luiz? Exato. Um cenário muito mais difícil. Fiquei devendo só para complementar a informação da tal da parada que a partir do mês de abril no Brasileirão, na Copa do Brasil, não é mais obrigatória aqui no futebol brasileiro, mas na Libertadores e na Copa Sul-Americana ela vai continuar, tá? Como é na Copa do Mundo, né? Aí a chegada do Léo Ortiz. Na direita a bola fica com o Herrera. Ali atrás pro Vinícius. Dá uma passadinha de pé sobre a bola, chama o Gabriel. De novo para o Alex Vinícius. Gabriel está aberto aqui para receber. O autor do segundo gol do Bragantino. Um chutaço de longe. Aí o Gabriel vai tentar uma bola longa na ponta esquerda buscando o Mosqueira. Emerson Royal recuando lá para o Rossi. Vai sair jogando o Flamengo. 6 minutos de bola rolando no segundo tempo. E quando a bola parar de rolar... meus amigos. Lucas Gutierrez e Paulo Nunes. Eles dão um recado. Perdão, hoje o Thiago Medeiros, o Lucas Gutierrez, tá de férias de novo. Thiago Medeiros, tá no segue no bora, segue o jogo, bora, hoje é segue, domingo é o bora. Com o Paulo Nunes dando recado daqui a pouco. Resumindo as imagens, trazendo os lances dos jogos desta 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Falta pro Flamengo, o Jorginho tem pressa. E o Carrascal também tá ali próximo dele, 2-0 para o Bragantino. Carrascal para a cobrança.
Bragantino que vai jogar contra o Mirassol no domingo. E o Flamengo recebe o Santos do Maracanã, 5h30 da tarde. Carrascal para a bola. Pé direito, faz o levantamento. Subiu para fazer o corte o Matheus Fernandes. Ela fica no Cebolinha. Jorginho. Ayrton Lucas. De novo para o Everton Cebolinha. Vai para cima da marcação do Santana. Santana e Herrera, ambos marcando. Carrascal foi desarmado. Matheus fez o corte, saiu jogando com o Lucas. Aí o Carrascal dá um toquinho, a bola sai, é lateral que favorece o Bragantino. A competitiva vida para o Leonardo Jardim, que ainda não perdeu desde que chegou ao Flamengo. Claro que é um espaço curtinho, né? Aí jogando mais uma vez o Bragantino. Lembrando que simultaneamente estão jogando Palmeiras e Grêmio. O Marlon Freitas abriu o placar lá para o Palmeiras no primeiro tempo. Alex Vinícius. Capixaba. Era a bola para o Gabriel, mas ele pediu lá o auxílio do Gustavo Marques, que recomeça com o Thiago Volpi. Pela esquerda sai jogando o Gustavo Marques, arrancando para o Bragantino. Mais à frente é Mosqueira quem chega para dominar. Pita se aproximou, ele não tocou. Jorginho está na marcação, Samuel Lino também. E aí o Mosqueira, do jeito que o Bragantino, claro, vai tentar administrar o jogo, né? Matheus Fernandes. Bola chega ao lado direito para fazer o domínio. Vai tentar a arrancada o Santana. Tome cruzamento, ela ficou com o Mosqueira. Girou, mais um drible, tá no fundo, bateu cruzado! O Mosqueira se virou. E o juiz está marcando o escanteio pela reação dos jogadores do Flamengo. Você vai ver de novo, ó. Tirou para lançar o Jorginho, o Royal. O Rossi não toca. E o Ayrton Lucas... ele tinha condição de tocar nela. Deu a impressão assim, o cara tá debaixo do gol. O Rossi não toca. E o Ayrton Lucas... Enfim. É escanteio para o Bragantino. Vai lá para fazer a cobrança o Augustinho Santana, uruguaio. E tome levantamento, toque de cabeça. Gol do Bragantino! Sabe de quem? Barbosa é o nome da emoção. O ar é rarefeito, ele tem 1,94, subiu bonito e de cabeça inapelável para o Rossi, que ainda tocou nela. Lucas Barbosa completamente livre de marcação. E a superioridade do Bragantino transborda. É o terceiro gol. 3 para o Bragantino. Segundo do Lucas Barbosa no Brasileirão. 0 para o Flamengo. Léo Jardim. É uma atuação daquelas para trazer lições e esquecer. Tô para te dizer que fazia tempo que eu não vi o Flamengo jogar tão mal. Impressionante. Nem eu. Mas é isso, né? Tá pagando o preço de uma noite tenebrosa. Sozinho, você falou muito bem, o Lucas Barbosa subiu, o Flamengo escolhe uma marcação por zona, você vê que ninguém do Flamengo está marcando homem a homem ali, naquele corpo colado, tentando bloquear as ações, principalmente de velocidade. O Bragantino, todo mundo subiu, o Barbosa com muita liberdade para colocar lá dentro, fazer 3-0. Ano passado o Flamengo venceu, tem bolinha na tela da Globo, você viu aí, ó, o Flamengo com o Carrascal, buscava o Samuel Lino. Chegou bem o Alex Vinícius, corta, toca na direita para o Santana. Esse é o Herrera. Ayrton Lucas recupera para o Flamengo. Everton Cebolinha. Jorginho. Mais uma vez o Everton Cebolinha. O Flamengo tem 2 finalizações no jogo. É inacreditável assim, não? O Bragantino tem 10, tá? A 3-0 com 10 finalizações. Oi, Ana Thaís.
Ô Luiz, o Flamengo tá tão louco que na subida ali do Lucas Barbosa, quem tava tentando marcar era o Jorginho e o Royal. Não tinha nem um zagueiro ali, nada para tentar fechar o espaço de um jogador que tem uma estatura bem importante, né? Claro que sem o Pulgar, que é esse jogador que faz ali o primeiro homem para tentar frear a bola aérea, não tá em campo. Mas ainda assim a linha de defesa estava completamente desequilibrada numa jogada de bola aérea, que geralmente é quando as defesas estão bem postadas. Muito bem. O gol foi do Grêmio, Carlos Vinícius, artilheiro isolado do Brasileirão agora. É o 7º dele. O Grêmio empata lá em Barueri e o Flamengo faz mais uma modificação, Edson Viana. É isso, entrou o De La Cruz com a camisa 18, saiu o Samuel Lino com a camisa 16. Entrando, portanto, o Nico De La Cruz. Sai o Samuel que estava jogando na beirada ali. Não sei como é que o Leonardo Jardim vai armar o time com um homem a menos. Provavelmente duas linhas, chamadas duas linhas de 4, né? E um cara sobrando, que neste momento é o Pedro. Escanteio para o Flamengo. 12 minutos de bola rolando no segundo tempo. 3-0 para o Bragantino. Esse confronto, embora tenha uma história curta, recente, digamos assim, né? Registra grandes goleadas dos dois lados. E aí a cobrança do escanteio. Vai subir o Vitão. Tentou o toque de cabeça lá atrás para fazer o corte, tirando de lá. O Lucas Barbosa, ela voltou com Cebolinha. Bateu pro gol, jogou à esquerda do gol. Futebol na Globo, aqui é emoção. Eu te amo, Júlio. Ah, Júlio, para de fingir que travou. Eu sei que na sua casa tem Vivo Fibra. Vivo Fibra, eleito o melhor Wi-Fi do Brasil. Um fenômeno das novelas está de volta às tardes da Globo. Avenida Brasil, de segunda a sexta, em Vale a Pena Ver de Novo. Luiz, diga. Um detalhe sobre o Lucas Barbosa, né? Chegou ao 9º gol dele com a camisa do Bragantino em 54 partidas. Hoje fazendo uma função um pouco diferente. Ele estava acostumado a jogar na ponta direita, como um ponta mesmo, né? Com o pé trocado, mas hoje, com esse revezamento com o Herrera, ele um pouco mais centralizado. Primeira vez que o Mancini usa o Lucas Barbosa nessa função, sem que seja um ponta tão aberto pelo lado direito. O seu Xará tá realmente jogando ali por dentro, né? Como um segundo atacante, agredindo a área. Tá lá na área agora, inclusive, ó. E é só tiro de meta que favorece o Flamengo. E o Lucas Barbosa que fez o gol, claro que o lance do escanteio é uma consequência, né? Não é uma jogada que o cara tá ali naquela função por conta da escolha tática. E aí foi incrível. O Santana caiu sozinho de Maduro. Seu Mancini. Mancini que dirigindo o Paulista de Jundiaí foi campeão da Copa do Brasil em 2005. E depois de 6 jogos sem vencer, o Red Bull Bragantino vai reencontrando o caminho das vitórias. Everton Cebolinha, Pedro. Impressionante, ó. Olha o tanto de jogador de camisa branca aí na marcação. Cebolinha já foi desarmado. Ayrton Lucas fica com ela. Aí Ayrton Lucas. Recupera o Bragantino com Herrera. Bola em profundidade para o Isidro Pita. Léo Ortiz marcando. Isidro Pita, Matheus Fernandes vai infiltrar ali na velocidade, mas o Isidro deu aquela cadenciada. E o Gabriel pedindo. Aqui do lado direito, Herrera. Herrera chama o Augustinho Santana. Aí o grandão Alex Vinícius. Gustavo Marques. Torcida do Bragantino grita olé. Juninho Capixaba do lado esquerdo. De novo no Gustavo Marques. Gabriel. Bragantino com os 11, o Flamengo teve o Pulgar expulso. Bragantino vai valorizando, ficando com a bola. Num tom meio de administração do controle do jogo. Aí Alex Vinícius. Por incrível que pareça, ele é mais alto que o Lucas Barbosa. Tem 1,95. Lucas Barbosa aqui com a camisa 21, 1,94. A estatura ajudou lá na hora do gol, mas estava livrinho. Capixaba, Gabriel, de novo no Capixaba, chega bem Nico De La Cruz, recupera, toca no Pedro, devolve no Nico De La Cruz, aciona Everton Cebolinha na ponta esquerda, toca lá atrás para Jorginho, De La Cruz e Jorginho, aí Carrascal, Emerson Royal,
Flamengo que teve muito impacto em relação à data FIFA, né? Não só pelos 2 brasileiros convocados, né? O Danilo e o Léo Pereira. O Léo Pereira jogou as 2 partidas da seleção, nem está em Bragança Paulista. E claro que os estrangeiros, né? Plata foi convocado, jogou as 2 partidas do Equador. O Carrascal jogou a primeira, não jogou a segunda, está em campo agora. Arrascaeta e Varela pela seleção uruguaia. O Nico de la Cruz estava também, mas jogou pouquinho. Ele com a bola aí agora, ó. E o Emerson Royal acaba desarmado pelo Gustavo Marques. Mas de qualquer forma, para grande parte dos jogadores que ficou num período longo treinando, né? 12 dias de treinamento. Estava se esperando uma performance de volume de jogo maior do que a gente está acompanhando hoje aqui. E o Bragantino, pelo jeito, está aproveitando bem. Faz um jogo forte e vai ganhando por 3-0. Everton Cebolinha. Aí pra cima da marcação, o grandão Vinícius chega lá na marcação dele. Aí o Everton Cebolinha. O juiz entendeu que foi na bola. Herrera saiu jogando com o Pita. Lucas Barbosa. Aí recebe na ponta direita. Aí conduzindo com a canhotinha que é bom. Ele pega forte de fora da área. Bateu pro gol. A bola foi da direita. Futebol na Globo. Aqui é emoção. E já temos o resultado da nossa enquete. A Libertadores, quarta que vem na tela da Globo, hein? A fase de grupos, na semana que vem, da Conmebol Libertadores. E a nossa enquete foi: vamos passar os argentinos? Sim, 50 em títulos, né? 56%, falta no De La Cruz. Não, 44%. O Brasil será o maior vencedor da Libertadores. Está bem equilibrado. Aqui a gente teve uma espécie de quase unanimidade, né? Que eu não perguntei para todo mundo que está na transmissão. Mas aqui na nossa cabine, todo mundo entendendo que sim. E o nosso narrador? Não, eu também acho que sim. Por isso que, né? Eu acho que dá para o Brasil ganhar mais um. Agora, a galera ficou meio dividida, Jonathan. 56-44 é quase um empate. Luiz. Oi. Porque o Pedro, fora do lance aqui, ele tá colocando a mão na perna direita aqui, com expressão de dor, se comunicando com o banco de reservas. Me parece que na coxa direita, que levantou até o calção, ele estava sentado, levantou agora, tá com uma cara de dor. Bragantino mudou. Saiu o Herrera com a número 32 para a entrada do Nacho Sosa, um volante, com a número 15. Agora, mais um uruguaio em campo, né? O Nacho Sosa, um menino de 22 anos. Revelado pelo Fênix e estava no Peñarol antes de ser contratado pelo grupo Red Bull Bragantino. O Herrera tinha um cartãozinho amarelo, jogador que participa muito, coisa e tal. Bota logo um menino para ajudar na marcação com 1 a mais e 3 a mais no placar. Olha o Lucas Barbosa aí. Ayrton Lucas fez o corte, diga. Só um detalhe, antes de sair o segundo gol, um fato curioso, o Mosquera fez aquela firula lá no lado esquerdo e o Pedro Henrique, zagueiro experiente, levantou enfurecido aqui no banco, dando um recado, pede pro Mosquera jogar sério. E o Mosquera tá com a bola aí, ó. Joga sério, Mosquera. Matheus Fernandes e Gabriel, a dupla de volantes do Bragantino realmente hoje fazendo uma partida do ponto de vista de posicionamento, então, impecável, né? Gabriel faz o levantamento pro Lucas. Tentou o toque pra trás. Espalma Rossi! Meus amigos. É o Bragantino, ó. Que bola do Lucas Barbosa. Sousa entrou bem, né? Acabou de entrar, já pegou de primeira. O Barbosa, o Nacho é sempre Inácio. E o Pedro vai sair mesmo. Já saiu na coxa direita, entrou o Alacian. E saiu mancando e entrou lá, o Alacian com a camisa 64. Portanto, o Alacian que teve negociado, digamos, com o Bragantino no começo do ano, depois teve um ruído qualquer e ele voltou para o Flamengo. Lá vem cobrança de novo na direita do Santana. Aí sai jogando aí o Everton Cebolinha. Matheus Fernandes dá um totozinho nela. Bola fica do lado esquerdo com o Mosquera. Aí recomeçar lá atrás com o Gabriel. Diga, Roger. Até antes da entrada do Sousa, o Barbosa já tinha virado um homem mais aberto pelo lado direito, né?
Aquilo que ele vem fazendo com maior frequência. E agora o Sousa entrou, aí esse camisa 15 aí joga por dentro e o Barbosa vai fazer essa ponta direita aqui, onde ele é muito forte também. Aí jogadores que começaram a partida, né, de coletinho amarelo, o Luiz Araújo, o Pedro e o Samuel Lino, numa noite daquelas. O Flamengo vai perdendo por 3-0, o Flamengo está ali na 6ª posição, o Flamengo tem 14 pontos e um jogo a menos, né, um jogo que teve que ser adiado, o Flamengo estava na decisão da Recopa e o jogo é contra o Mirassol. De qualquer forma, tá perdendo um pouquinho o contato lá. O Palmeiras empatando, chegando a 20 pontos na liderança. E segue firme nessa saga aí de tentar buscar e brigar de novo pelo título brasileiro. O Fluminense é o segundo com 19. O Bahia e o São Paulo tem 17. E o Bahia também tem um jogo a menos, né? O jogo do Bahia atrasado é contra a Chape e em Salvador. O Bahia estava na pré-Libertadores. Aí o Capixaba vai arrancando lá do lado esquerdo. Tocou no Mosqueira. Aí vai na linha de fundo. Isidro Pita tá pedindo. Lucas Barbosa tá sozinho na entrada da área aqui. Aí de novo o Mosqueira. Domina ali pela ponta esquerda. Aí vem o colombiano, cheio de reverência. Trouxe pro pé direito, fez o levantamento pro Pita. Toca de cabeça pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui é emoção. E no próximo domingo, Futebol na Globo um pouquinho mais tarde, meus amigos. A partir das 5, tem o Bora pro Jogo. Thiago Medeiros vai comandar direto do Maracanã para Flamengo e Santos. A bola também rola na Arena MRV para Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. É Galo e Furacão. Então bora pro jogo, 5 da tarde, 5h30 a bola rola. Rodada 10 do Campeonato Brasileiro. Jorginho sai jogando lá na direita. O Ortiz, aí o Vitão. Tentou a bola mais longa, o Vitão lá na ponta direita, Emerson Royal na dividida. E o assistente está marcando e o juiz também a falta cometida pelo Emerson Royal. E vai começar a última temporada de um grande sucesso da TV Mundial. The Good Doctor, o Bom Doutor. É a partir da próxima quinta, logo depois do Big Brother Brasil. Lucas Barbosa. Aí Alex Vinícius. O Alacinha chega pressionando. Ele tocou para o Sousa. Estava impedido o Pita, que está reclamando do Guilherme Dias Camilo. A cara do Pita. Andou sendo convocado, fez 5 jogos pela seleção paraguaia. Tem 26 anos o Pita. Que fez 3 temporadas no Cuiabá, né? Fez um montão de gols, 33 gols em 100 e poucos jogos. E vive o sonho de estar na lista final lá da Copa do Mundo da seleção paraguaia. O Alacian. Alex Vinícius tocando para o Gustavo Marques, que recomeça com o Thiago Volpe. De novo aí no Vinícius. Lembrando que Palmeiras e Grêmio, segundo tempo tá 1-1, saiu errado. Carrascal dominou. Na verdade ele não fez nenhuma coisa nem outra o Carrascal, né? Podia ter chutado e o passe não saiu redondo não. E a lateral para o Flamengo na direita. Carrascal, que esteve com a seleção da Colômbia, entrou na partida contra a Croácia. O Arias do Palmeiras fez o gol da Colômbia, mas a Croácia virou e ganhou aquele jogo amistoso. E depois perdeu do Brasil por 3-1. Vai lá para a cobrança de lateral o Emerson. De novo no Carrascal. Lateral para o Flamengo. O Jorginho tentou uma bola mais já na direção da área para o Alacian. O lateral já foi cobrado, aí o Carrascal entregando para o Emerson, tentou o cruzamento, a bola vai pela linha de fundo em escanteio. Olha lá o Emerson Royal para fazer a cobrança, está caminhando na direção, mas o Carrascal já está lá. Thiago Volpe orientando os seus defensores. 26 minutos do segundo tempo. Carrascal na cobrança do escanteio. Ai, ai. Todo escanteio o juiz tem que chamar a atenção. O jogo não anda. Nico de la Cruz. Cebolinha. Desarmado. Matheus ganha. E vai arrancar.
com o Mosqueira pedindo do lado esquerdo. O Sousa do lado direito. O Matheus rolou pro Mosqueira. Arrumou, bateu. Gol! Desarmado. Matheus Fernandes arranca. Tem a opção do Mosqueira desde o início. O Sousa sai do lado direito, ele toca no Mosqueira, que de canhotinha manda pro fundo do gol do Flamengo, que segue reclamando de uma mão do Matheus Fernandes lá no desarme. E ele vai ver no VAR. Bola. Aí está a mão do Matheus Fernandes. Começa a jogada de ataque, né? Então, início de fase de ataque não tem importância se é sem querer ou não, né? E a bola teria o endereço ali da área no toque do Cebolinha. A tendência é que o gol seja anulado. Vamos ver. A bola bate antes na outra parte do corpo, não sei se bem no pé, deixa eu ver agora, ó. Chutou, bateu no joelho esquerdo e foi bater na mão do Matheus Fernandes. Ele vai anular o gol, me parece, né? O gol tá anulado, realmente começou ali uma fase de ataque, a mão tá levantada, você vai ver aí. Olha lá, a mão levantada e tal. O gol anulado é o que diz a lei, a regra do jogo. De qualquer forma, Danilo. Vem aí Danilo, portanto, no Flamengo. Esse lance também retrata, digamos, como o time está exposto, né? Com um cara a menos, o Flamengo perdeu completamente o prumo, não se encontra no jogo, nem de um jeito nem de outro. Com um jogador a menos fica mais difícil você se proteger, né? E é muito difícil o Flamengo, né? Como Flamengo, administrar derrota, mesmo com um jogador a menos. Então o Flamengo tem que buscar o jogo. Aí quando você sai e tem posse de bola no campo ofensivo, e agora virou uma falta para o Flamengo, né, Luiz? Isso mesmo. Virou uma falta perigosa para o Flamengo. Você tem que se expor. E claramente, quando o Flamengo se expõe e o Bragantino consegue roubar essa bola, o contra-ataque é quase que letal. Bolinha na tela da Globo. Marlon Freitas de novo. Palmeiras 2-1 no Grêmio. São os 2 primeiros gols dele com a camisa do Palmeiras, né? Na final do Campeonato Paulista, ele participou ativamente, mas a bola não entrou com o toque dele no fim. E aí o Danilo entrando no Flamengo. Leonardo Jardim está tentando ficar com 3-0 aí, né, Leonardo Jardim? Tentar arrumar aí o sistema defensivo do time. E o Danilo muito vaiado, né? Jogou muito. O Danilo não, o Ayrton Lucas muito vaiado na substituição. Jogou muito mal mesmo no lateral esquerdo do Flamengo. Aí você vê o Thiago Volpi gritando pita, pita, porque é o homem base ali, aquele que fica na direção da trave. E é falta para o Flamengo. Nico de la Cruz já fez 2 gols de falta. Olha o Nico, bateu uma bala, explodiu na barreira. 2 pelo Flamengo, com a camisa do Flamengo. Mais uma vez aí o Léo Ortiz, virando o jogo na ponta direita. Vamos ver o que vai fazer o Carrascal. Deu uma pedalada, passou o Royal, ele faz o cruzamento, arruma o escanteio que favorece o Flamengo. 30 minutos de bola rolando no segundo tempo. Vai lá o Carrascal para a cobrança do escanteio. Vinicinho e Gustavinho estão prontos para entrar. Daqui a pouco tem segue o jogo. Aí você vê o Carrascal na cobrança, vai subir o Vitão. Os jogadores do Flamengo queriam outro escanteio. Gente, então assim que a bola parar de rolar, segue o jogo. Thiago Medeiros, Paulo Nunes dando recado na Globo, contando tudo dos jogos desta quinta-feira para você. Mosqueira fez aquela comemoração que eu confesso que eu tentei entender, mas não entendi. 1, 2, 3, não sei o que, enfim. Sei lá. Eu acho que do Barbosa eu consegui decifrar. Parece aquele 6-7, que uma molecada faz aí em rede social.
Já conhece essa? Tá moderno, hein, Roger Flores? Que isso? Geração Z total. É, Roger Flores, geração Z mesmo, viu? Vou falar pra você. Mas você sabe o que é essa 6-7? Nem eles sabem. Não sabem? Não sabem? Muito bem. Vinicinho e Gustavinho, né? Ou Gustavo Neves, eu não sei o que ele tá preferindo aí. Entraram no Bragantino, não é isso, Lucas? É isso mesmo. Tanto faz, viu? Ele já respondeu, Luiz. Tanto faz Gustavo Neves ou Gustavinho em campo, então. E Vinicinho também atacante. Gustavinho meia. Saíram Matheus Fernandes, que tomou amarelo por retardar ali a saída. E também saiu o Henry Mosquera. Mais um impedimento do Isidro Pita. Futebol na Globo, aqui é emoção. Run Dakota, pra quem carrega o poder no nome. Velocidade lá do Wallace. O Wallace reclamando com o juiz ali à distância e tal, mas... Ou com o De La Cruz, né, que tá pertinho do juiz ali. Foi naquela direção. De La Cruz chega na marcação fazendo a falta. Falta que favorece o Bragantino. A confirmação do cartão para o Matheus Fernandes, que ato contínuo acabou sendo substituído. O Bragantino que joga contra o Mirassol, lá em Mirassol na rodada de fim de semana. Depois enfrenta o Cruzeiro em Minas e aí recebe o Clube do Remo em Bragança Paulista, aí no Cícero de Souza Marques. O Flamengo tem o Santos no fim de semana no Maracanã. Depois tem o Fluminense, mando do Fluminense, mas é um Fla-Flu de Brasileirão. E depois tem o jogo contra o Bahia. Uma sequência aí de times clássicos, né? E o Bahia que tá ali na frente, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Ó o Sousa, entrou cheio de gás. Tocando pro Juninho Capixaba. Aí faz a inversão aqui na direita. Chegou para dominar o Lucas. Calcanhar bonito pro Santana, cruzamento, toque do Pita. Não entrou, voltou de novo pro chute do Santana. Bate meio mundo e não vai na direção do gol. Lucas Barbosa ganhou. Defesaça do Rossi, hein? Primeiro lance especialmente. Foi o lance da defesa. É evitar um vexame, né? Aí Gabriel. Lucas Barbosa. Lembrando que foi expulso o Eric Pulgar no comecinho do segundo tempo. Mais uma vez na direita, o Santana. Lucas Barbosa. Vai fazer o cruzamento de esquerda. Subiu para fazer o corte o Danilo. Bola volta no Sousa. Dividida forte do Sousa no Carrascal. Vai tomar cartão. O juiz deixou a reclamação rolar desde o começo. Qualquer lance que ele para apitando agora tem sempre um montão de gente cercando, né? Então cartão amarelo para o Nacho Sousa. Mais um estrangeiro. Pendurado. Ah, estava pendurado o Nacho? Pendurado, não enfrenta o Mirassol. E aí a bola do Lucas Barbosa, um calcanhar bonito ali para o Santana. E a defesa do Rossi ali, ó. Esticou o braço direito do chute do Pita. Que foi no mérito total do Rossi, mas se vai um pouquinho para os lados, era muito difícil de conseguir ter reação a tempo de defender. Aí dominando lá o Vinicinho. Capixaba. Consegue tocar mais atrás. Bola tocada para o Sousa. Explodiu no Danilo. Aí volta de novo no Sousa. Alex Vinícius. Aí subindo o Emerson Royal. Toca no Carrascal, que vai tentar sair jogando para o Flamengo ali pela meia direita. Foi puxado pelo Gabriel, que vai tomar cartão, né? Cartão amarelo, portanto, para o Gustavinho. Os dois que entraram, dois dos três que entraram, já punidos com o cartão amarelo. O Sousa e agora o Gustavinho. Tá jogando aí o Danilo. Rossi, 5.854 público. E 110 colegas. Everton Cebolinha, dá para bater pro gol, Cebolinha. Levou pro pé direito, preferiu tocar na ponta direita pro Royal. Emerson Royal, vai no fundo, cruzamento, Carrascal, toca de cabeça. Wallace. Carrascal fica caído, Capixaba também. E o juiz está autorizando
o atendimento aos dois pelo choque de cabeça. Bom, candidatos a craque do jogo. Os 3 do Bragantino. Aí o choque de cabeça dos dois. Isidro Pita, Lucas Barbosa e Gabriel. Por acaso, os autores dos gols, né? Então vai lá no ge.globo/craque e vote. Escolha. A escolha dos 3 nomes por vocês é um retrato claríssimo do que a gente está assistindo hoje aqui, né? É, sem dúvida. Não dá para colocar um jogador do Flamengo hoje. Todos muito abaixo. Muito abaixo. Dificilmente você vê um Flamengo assim, sem os seus principais jogadores, pelo menos num nível ok, né? Num nível mediano. O time hoje do Flamengo não funcionou em nenhum dos setores. Em nenhum dos setores. Ah, o Hever aí. O Hever é que quando o Mancini, né, que é o técnico, foi campeão dirigindo o Paulista de Jundiaí, o Hever era zagueiro dele. Depois foi pro Atlético Mineiro, fez um sucesso danado, conquistando o Hever aí. O mais alto. Antes do Atlético, jogou no Grêmio com o Mancini também. Inclusive eu tava lá também. Mancini e Hever no Grêmio. Jogou bola, Roger? Ah, garoto! Pouquinho tempo, pouquinho a bola, pouquinho tudo. Teve o Hever, passagem pelo Grêmio, foi bem legal. Aí do Grêmio saíram Hever e Vitor e foram multicampeões no Atlético Mineiro, os dois, né? O goleiro Vitor Libertadores, né? E o zagueiro Hever. Aí jogando aí o Red Bull Bragantino com Alex Vinícius. Cebolinha dá uma pressão ali, a bola fica com o Lucas Barbosa. Aí sai da direita, Jorginho com o braço. A falta está marcada a favor do Red Bull Bragantino, que vai vencendo por 3-0 depois de 6 partidas. Sem vencer, o Bragantino vai reencontrando o caminho da vitória. O Bragantino começou o campeonato com 2 vitórias por 1-0 contra Coritiba e Atlético Mineiro. E depois emplacou 6 rodadas sem vencer. Perdeu do Corinthians, empatou com o Furacão, empatou com o Grêmio, perdeu do São Paulo, perdeu do Bahia, perdeu do Botafogo seguidinho. Com 6 gols marcados. É realmente um começo que ninguém estava cravando que o Bragantino ia começar dessa forma, né? Nem o Paulo Nunes. Tá pronto lá? O segue o jogo? Prontíssimo. Só esperando, aguardando aí o final do jogo. Vamos lá agora para mais 2 modificações no Red Bull Bragantino. 2 laterais, Luiz. Vão entrar o Andrés Hurtado, que voltou agora da seleção equatoriana, no lugar do Agustin Santana. E saindo lá do outro lado, Juninho Capixaba para a entrada do Cauê. Cauê é um jovem da base, revelado aí pelas categorias de base do Bragantino. E Luiz, só um detalhe, a torcida do Bragantino, uma expectativa muito grande para esse mês de abril, uma sequência de jogos, e lá no final do mês o Bragantino vai ter uma sequência contra Palmeiras e River Plate. Pela primeira vez o Bragantino vai enfrentar o River Plate pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, os 2 jogos em sequência lá no final do mês de abril. Perfeito, Lucas. O Hurtado e o Cauê, né? O Cauê, num dado momento, chamamos o Cauê de Cauê Santos. Não sei se ele ficou só com o Cauê. Acho que não tem outro Cauê no grupo nesse momento. Mas o menino de 19 anos, lateral esquerdo, e o Hurtado, estava com a seleção equatoriana, chegou a 9 jogos. Ei, olha assim, calma. Ele e o Gabriel ali, o Gabriel provocante, sabe, né? Gabriel é experiente. Vai lá o Carrascal para fazer a cobrança da falta. Pé direito do Carrascal. Lucas Barbosa lá atrás chegou. Partida faz o Lucas Barbosa, hein? Não só pelo gol, mas funções táticas diferentes e um comprometimento aí na defesa. Ó, na recomposição, ele estava lá atrás, ele cortou a bola e está aí no ataque o Lucas Barbosa. Everton Cebolinha faz o corte lateral que favorece o Red Bull Bragantino. Estamos a 70 dias da Copa do Mundo dos Estados Unidos. E começa no dia 11 de junho, Copa dos Estados Unidos, do México, do Canadá. 70 dias para a bola rolar. E a seleção brasileira estreia no dia 13 de junho, 7 da noite, é um sábado. Brasil e Marrocos, um dos grandes jogos da primeira fase da Copa. O jogo do Haiti, que é o segundo jogo, teve uma correção de horário, né? Ia ser 10 da noite, hora do Brasil. Então, uma sexta-feira vai ser 9h30 da noite, hora brasileira. Depois dos últimos classificados, a FIFA fez alguns ajustes, né, para atender, evidentemente, toda a demanda em função dos fusos horários diferentes que nós temos entre todos os países que disputarão a Copa de 2026. Lateral lá para o Flamengo, vai o Emerson Royal na cobrança. Você segue votando no craque do jogo.
Dividida do Carrascal, pressionou, Cauê com ele na jogada, vai chegando também o Gustavo e a bola sai em lateral para o Red Bull Bragantino. Olha lá o menino Cauê para fazer a cobrança. Carrascal é mais um que segue na expectativa de estar na Copa do Mundo. O futebol brasileiro com uma profusão de jogadores aqui do nosso continente, muitos deles estarão disputando a Copa do Mundo, a próxima Copa. Aliás, o gol do Isidro Pita foi o gol número 62 de um estrangeiro nesse Campeonato Brasileiro. É um número bem expressivo mesmo, né? Aí jogando Alex Vinícius. Campeonato que tem 235 gols. 62 de 235. É mesmo, é um número, um percentual alto, bem alto. É talvez até compatível, né, com o volume de estrangeiros. É que a maioria deles vem para jogar do meio para frente, né? Tem muitos zagueiros bons aí laterais, né? Sem dúvida. Os Gustavo Gomes da vida aí, né? Querês que machucou, né? O Palmeiras que provavelmente vai perder a Copa, inclusive. Jogadores fortes, né, no sistema defensivo, né? O Flamengo tem o Varela, por exemplo. Aí pela direita, toma o cruzamento. Isidro Pita não dominou. Bola ficou do lado esquerdo. Vamos ver quem chega. Gabriel de novo. Recomeça o Bragantino. Gabriel para o Alex Vinícius. Lucas Barbosa. Troca passes do Bragantino. Ano passado o Flamengo venceu os 2 jogos, né? 2-1 em Bragança Paulista. Jogo da despedida do lateral direito Wesley. Fez até o gol da vitória do Flamengo. 3-0 no Maracanã. Esse ano vai perdendo por 3-0. Vai se mandando ali do lado direito o Hurtado. Vai vencendo o titular. Errou o passe. E vai marcar a falta. Luiz. Botou a mão no bolso ali. Será que vai ter cartão? E vai. Cebolinha chegou pegando por trás o Hurtado. E cartão amarelo para o Everton Cebolinha. Diga. Só uma curiosidade, o Bragantino, a última vez que venceu o Flamengo foi lá em 2023 no Brasileirão, também por um placar elástico. Na época 4-0 no estádio Nabi Abichedi, jogo que causou a demissão do técnico Paulo Souza. De lá para cá foram 5 partidas com vitórias do Flamengo. Bragantino que quando vence o Flamengo tem vencido com placares elásticos. Isso mesmo, o jogo foi no Nabizão, né? O Flamengo nas últimas 5 partidas havia vencido 4, empatado 1. E o Bragantino quer mais. Danilo tira de lá. Gabriel já recomeça de novo para o Red Bull Bragantino. 44 minutos. O Bragantino volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Desde a segunda rodada que não sabia o que era vencer. O Flamengo vinha de uma sequência importante, de resultados expressivos e faz um jogo muito abaixo do seu potencial. Mesmo com os desfalques em função da data FIFA, de jogadores que foram poupados, que atuaram nos jogos da data FIFA. 4 minutos de acréscimos. Bragantino chegou a 18 finalizações do jogo, o Flamengo tem 7. Uma no alvo. Já temos o craque do jogo escolhido pela galera. Lucas Barbosa com 44%. O Pita teve 37% e o Gabriel 19%. Os 3 jogadores do Bragantino candidatos a melhor em campo. E esse que está com a bola aí então leva no voto da galera. O Hurtado vai na linha de fundo. Isidro Pita está na cara do gol. Ele recomeça com o Lucas Barbosa. Aí tenta virar o jogo lá na meia esquerda. Sousa domina, pisa nela, toca no Gabriel. Aí que vira do lado esquerdo. Cauê, vamos ver o que ele vai fazer. O garoto canhotinho fez o cruzamento. E o Hurtado chegou pegando. A bola desviou no meio do caminho. É escanteio. Hurtado que é o titular da lateral direita do Bragantino. Ele teve com a seleção equatoriana. É mais um daqueles produzidos pelo Independente Del Valle, né? Que é um time, digamos, contemporâneo do futebol sul-americano. E tem revelado jogadores e treinadores. É um processo forte lá do Independente Del Valle. Escanteio para o Bragantino. Hurtado. Aí Gabriel.
Gustavo vai recomeçar lá com o goleiro. Tá aí o Thiago Volpi. O Thiago Volpi fez 195 jogos com a camisa do São Paulo. Era uma missão, né? Encontrar um substituto depois da dinastia liderada por Rogério Ceni. Veio do futebol mexicano. São Paulo gastou uma bala para trazer o Volpi. Mas ele nunca foi aquele goleiro que caiu na graça da torcida. Não era fácil mesmo, né? Substituiu provavelmente o maior ídolo da história do clube. Segue o Bragantino com o Sousa. Foi dar um totozinho ali, errou. Lateral para o Flamengo. E aí o Everton Cebolinha. O Bragantino teve muita pressão em função dos resultados recentes. Mas a filosofia, digamos, do grupo que comanda o Bragantino, o juiz está marcando aí a falta. O tal do braço no rosto. O Danilo chega ali e faz ponderação. E aí o Aracian, não é intencional esse braço. É um braço de jogo ali, vai pra lá, vem pra cá e tal. E a falta e o toque aconteceu realmente. Bom, mais uma vez aí o Wallace. Toca na ponta do queixo ali do Sousa. Mais no peito. E a torcida do Bragantino evidentemente não perdoa. Dá pra tirar desse jogo, Ana Thaís, alguma lição? Eu diria até em decorrência do que a data FIFA sugere. Claro que o Flamengo tem um elenco de jogadores todos, é um elenco milionário, e aí é nessa hora que você tem que usar, mas claramente alguns caras aí não tem substitutos que nem passam perto, né? As laterais, né, Luiz? As laterais, muita dificuldade. Quando não tem o Pulgar também o time sente um pouco, como a gente viu agora, né? Tem que entender que cada jogo do Campeonato Brasileiro é importante, Luiz, porque você não pode se distanciar muito de quem está lá na ponta, né? Além de vaga direta para a Libertadores, você deixa o time confiante para a própria Libertadores. E o Bragantino que deu sequência, né, com a calmaria que um time do interior de São Paulo costuma ter. O Mancini teve ali uma pressão e tal. A gente vai apitar o fim de jogo, né? Tá pedindo a bola. E ele apita, fim de papo em Bragança Paulista. O Vinicinho tá bravo ali com o Nico de la Cruz. Enfim, o jogo teve alguns momentos ali. O Vinicinho está sendo agora resgatado pelos companheiros. Léo Ortiz também vai ali no meio. O Wallace está falando com o juiz. Situação controlada. Algum recado que se tira desse jogo, Roger? Sempre tem que tirar, Luiz. Jogo muito ruim, isso aí tem que ser passado em vídeo, tem que ser analisado coletivamente e individualmente. O Jardim tem que usar esse jogo para muito pouco para ser agredido também, né? Não fez nada demais. Ih, rapaz, esquentou de novo o clima aí. Confusão ainda, né? A gente viu que o Rossi que saiu lá do gol agora. Então, a gente viu que o Vinicinho, para entregar a bola para o juiz, ele fez uma firula, digamos assim, né? Tomara que a situação se controle aí, porque não é o exemplo que a gente gosta, não é o exemplo que a gente aplaude. E, obviamente, que uma derrota por 3-0 é dolorida em qualquer circunstância, né? Parece que agora temos de novo a situação controlada. A gente vê ali o Gustavo Marques está um pouquinho mais exaltado no sentido de controlar a situação, falando um monte. O Herrera falando aí com o Emerson Royal, está tentando explicar ali o que teria acontecido. E agora é o Cebolinha que está bravo, vai começar de novo. Mas não é possível, hein? E aí corre risco de perder jogador, né? Claro, toma cartão, ser expulso. Vai embora. Pô, vai bater o banho, esfria a cabeça. Vitão ali tá bem nervoso também, Luiz. Então a gente viu o Paquetá ali sendo afastado aqui. Sai todo mundo. Isso, o Danilo também agora tentando chamar todo mundo e tal. O Jorginho agora também. É o que se espera, né? Que os mais experientes, pelo menos. Os seguranças, o grupo de seguranças do Flamengo também tentando acalmar os meninos.
Jorginho chamou o Wallace Young, que já estava lá fora, vai voltar para o campo aqui. Jorginho chamando todo mundo aqui para voltar para o meio do campo. Provavelmente agradecer o torcedor. Isso mesmo, o Jorginho está até apontando lá pro outro lado, que é onde está e que cantou o jogo todo, né? Mesmo tomando 3. Isso foi até uma coisa que chamou a atenção, Roger, porque a maior parte do tempo a torcida do Bragantino ficou silenciosa e só se ouvia a torcida do Flamengo, que está lá à esquerda das cabines. Realmente foi presente o tempo inteiro a torcida do Flamengo. O Jorginho está chamando os jogadores lá para aquele agradecimento à torcida, né? E é o que vai acontecer nesse momento. O Wallace está aí sem camisa, ele voltou, chamado pelos companheiros. O André, o goleiro reserva do Flamengo, também está ali. E aí começou com o De La Cruz ficou bem invocado com o menino Vinicinho, que está ali. Já é a segunda fase da confusão. Mas é o Vinicinho, tá vendo? E aquele que está separando ali... Não, achei que era o Júlio César, ex-goleiro do Bragantino, do Corinthians. Trabalha ali como diretor de futebol, mas não é não. Enfim, agora a situação se acalmou, ainda bem. E agora os jogadores do Flamengo vão agradecer a torcida rubro-negra presente em grande número em Bragança Paulista. É assim que é legal. E a torcida está ali atrás do gol, Luiz, em grande número. Vamos botar no ar a classificação do Campeonato Brasileiro com os jogos concluídos desta 9ª rodada. O Palmeiras segue na ponta, venceu o Grêmio por 2-1 com 2 gols do Marlon Freitas. 22 pontos tem o Palmeiras com os 9 jogos. O Fluminense 19 com os 9 jogos. Você viu uma vitória separando os dois ali. O Bahia tem 17, mas em 8 jogos. O Bahia tem um jogo atrasado exatamente contra a Chapecoense. O São Paulo tem 17 pontos nos 9 jogos. O Atlético Paranaense 16. O Flamengo tem 14 em 8 jogos. O jogo adiado do Flamengo contra o Mirassol com o mando do Flamengo. Aí Curitiba, Vasco, Atlético Mineiro, Grêmio. Red Bull Bragantino no meio da tabela ali com 11 pontos em 11º. Depois Vitória, Santos com 10, Corinthians com 10, Botafogo Internacional com 9. E na zona do rebaixamento, o Cruzeiro com 7, Chapecoense com 7. A Chape tem um jogo a menos, né? Exatamente o jogo contra o Bahia. O Mirassol, o jogo contra o Flamengo, também um jogo a menos, 8 jogos, 6 pontos. E o Clube do Remo está na última posição do Campeonato Brasileiro, 6 pontos somados em 9 partidas. No fim de semana, eu lembro você que a bola vai rolar na Globo às 5h30 da tarde e o Thiago Medeiros vai comandar o Bora pro Jogo a partir das 17 horas, direto do Maracanã para Flamengo e Santos. Com o desfalque do Neymar, que tomou o 3º cartão amarelo na vitória do Peixe sobre o Clube do Remo por 2-0. Aliás, o Thiago Medeiros já está preparado ao lado do Paulo Nunes. Eles vão comandar daqui a pouquinho. Segue o jogo com tudo dos jogos desta noite. As imagens marcantes, depoimentos, reclamações, gols bonitos. E a gente aproveita para embalar o coelhinho ali, né? Feliz Páscoa para você que está ligado na Globo. Que seja um feriado de Semana Santa de muita harmonia, de muita paz. Vem aí, Thiago Medeiros, Paulo Nunes e o Segue o Jogo.